Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Poder da Autoestima. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que me escutam aqui e também agradecer a todos os ouvintes de outros países que também me escutam aqui. Não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem notificação de quando eu postar, e é toda segunda, quarta e sexta, sobe episódio novo a partir das 7 horas da manhã. E hoje nós temos uma convidada mega especial, que ela é estrategista digital, ela já foi enfermeira em um dos hospitais mais conceituados de São Paulo, depois ela trabalhou em eventos à noite e agora ela é estrategista digital, além de TikToker, além de esposa e empresária. Tá bom para vocês? Eu cansei só de falar, gente. E ninguém mais, ninguém menos hoje do que a Gabriele Olá! Romero. Bem-vinda, Muito Gabi. obrigada. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um prazer imenso estar com você aqui. Você que é uma pessoa que tem uma visão de 2050 já das redes sociais. E a gente vai aprender muito com você aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Um friozinho na barriga. Eu falo que quando dá friozinho na barriga é porque a gente está fazendo a coisa no caminho certo. É verdade. Então, estou muito feliz de te encontrar. Estou muito feliz de começar esse papo tão gostoso e importante. Você que está ouvindo a gente aí, a gente vai trazer só insights poderosos e eu estou bem animada. Gabi, me fala uma coisa. Tantas transições de carreira, né? O que mais te marcou nessa época que você trabalhava na área da saúde? Porque, veja, foi uma transição, assim, nada convencional. Para quem olha hoje, né, Andréia, quem me vê nas minhas mídias sociais, enfim, quem me encontra dentro do TikTok e não me conhece profundamente, acha que o caminho foi o caminho tradicional, né, o caminho que enfim, que seria o politicamente correto. E, na realidade, eu acho que a nossa vida, ela desenha caminhos que a gente desconhece, porque Deus desenha eles do jeito que tem que ser. Então, eu escolhi, eu acredito que eu não escolhi a enfermagem. A enfermagem que me escolheu muito nova. Então, estava no último ano da escola e eu passava sempre na frente de um lugar que tinha cursos disso. E o meu pai sempre investiu muito em conhecimento para mim e para o meu irmão. Perfeito. E nós tínhamos feito como se fosse um Senai na época, de hotelaria, turismo, de um montão de coisa. E eu, uma vez, fiquei doente, cheguei no hospital e vi tudo aquilo acontecendo. E eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer um curso sobre isso. Foi tipo um estalo com menos de 18 anos. Entrei dentro desse curso, comecei a fazer. Na época, gente, era assim, nem existia, tá? Pra mim, o fato de enfermeira, de estar no melhor hospital da América Latina, nada disso. E eu comecei a trilhar aquele caminho, né? Então, eu estudava, depois eu fui fazer faculdade e trabalhava ao mesmo tempo. Enfim, troquei de faculdade 2 vezes, uma porque era muito longe. Enfim, foi um caminho até entrar, de fato, dentro do hospital do Albert Einstein, trabalhar no hospital Albert Einstein, então foi uma trajetória de 8 anos lá dentro. 8 anos? 8 anos, bastante coisa. Uau. E assim, vi de tudo. E pra mim a transição de carreira não foi algo pensado, não foi algo pensando, vou ir para vou para a área da comunicação. Não foi assim. Eu tava num fim de ano e eu já tinha perdido muitos natais. Eu já tinha perdido aniversário da minha afilhada. Momentos especiais, pai, mãe, Dia das Mães, Dia dos Pais, porque todo mundo tem pai e tem mãe, a grande maioria, né, André? E todo mundo quer passar no novo Natal com a sua família. Então, no hospital, a gente aprendia muito a ceder. Então, neste momento, eu estou com a minha família, mas em algum momento, alguma outra pessoa vai estar com essa família. E isso começou a incomodar o meu coração. Porque se você me perguntar, você era apaixonada pelo que você fazia? Completamente. Eu sou até hoje. Sabe, você me fala, você sente saudade? Sim, eu sinto saudade, meu coração aquece. Sim, muito. Mas eu não queria viver mais aquela vida, porque eu não tinha vida social. Por mais que eu tinha poucos momentos em família, eu pegava muitos plantões a mais para ter mais dinheiro, porque infelizmente no Brasil, uma profissão
tão especial, uma profissão tão necessária, tem um salário muito ruim, independente, até mesmo no hospital Albert Einstein. Hoje, a gente conhecendo o digital, vendo faturamento e etc., a gente sabe que poderia ser muito melhor remunerado. Então, foi o momento em que eu falei, cara, você quer saber? Eu não quero mais, deu pra mim. Além de tudo, tem uma baita de uma responsabilidade, Muita né? responsabilidade. As pessoas não têm noção, assim, do tamanho da responsabilidade. Não é só a entrega, você abdica de muita coisa. O nível de conhecimento que você tem e o nível de conhecimento que você vai adquirindo com o tempo, do mesmo jeito que hoje as mídias sociais, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa que vai se modelando na saúde, principalmente. Então, a gente tem tecnologia nova, a gente tem um montão de coisa que você tem que ir se adequando para o mercado. E, infelizmente, assim, a gente se adequa para o mercado, mas o salário, ele sempre continua muito Mas o mercado mesmo. não se adequa a gente. Não, o salário não se adequa a gente. Não se adequa. E aí, aquilo foi me saturando até que eu tive um ano novo, eu lembro exatamente o ano. E eu estava trocando um paciente junto com um colega quando deu meia-noite. E eu agradeci, óbvio, pelo trabalho, pela minha vida ali, mas aquilo me incomodou o coração. E eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Mas com 21 anos, Andréia, o nível da minha irresponsabilidade era tão grande. Acho que todo mundo, né? É difícil assim. Gente, 21 anos a gente não pensa, meio que só vai, né? E o meu nível de irresponsabilidade era gigante, assim. Com 21, tinha 22 na época que eu saí. Eu era muito imatura ainda e eu tomei a decisão de sair e eu falei, eu vou empreender. Vou empreender, vou abrir meu negócio. Cara e coragem. Na cara e coragem. Na época, eu já pensava em ter uma agência de marketing. Mas assim, sinceramente, gente, eu não fazia a menor ideia do que é uma agência de marketing de verdade. Porque, óbvio, eu vi algumas coisas na internet. Aquilo me deixava completamente... É o famoso, vou trabalhar da praia. Isso, vou ter a liberdade geográfica. Falava. Tranquilo. Exatamente. E quando eu saí, eu entendi que, pera lá, não é muito assim. E também eu não dei muita continuidade nisso, porque o mundo meio que me levou para outro caminho. E aí, a gente chegou, de fato, no mundo dos eventos, né? E aí... Que é outro... Isso. Eu já trabalhei muito tempo na Volkswagen Caminhões e Ônibus e era na parte de evento, no marketing offline. Gente, é um tal de ter plano B, plano C, e é cada eita atrás de vixe que vocês nem imaginam para aquele evento acontecer o que tem por trás daquilo. Eu falo que uma das coisas que eu aprendi muito nesse processo foi ter resiliência, né? O ato de ser prática em mudanças muito rápidas. E aí eu caí no mundo do entretenimento noturno. Calma, gente, não é o que vocês estão pensando, tá? Eu entrei para dentro de uma empresa bem grande, que tinha filial, inclusive, em Madrid. Uma marca grande, que tinha em São Paulo uma filial em Madrid. E eu entrei dentro dessa marca, desenvolvendo ali a parte de marketing para a marca. Se você me perguntar, Gabi, você tinha conhecimento sobre isso? Gente, assim... Eu tinha coragem e freestyle, sabe? De eu vou aprender, vou fazer, vou ver o que dá certo e tudo mais. Mas pode falar, é o que precisa. É. Porque você nunca vai estar preparado, principalmente para sair da zona de conforto. Sim, exatamente. Parabéns. Eu nunca, assim, zona de conforto não é um lugar para mim, nunca foi. E quando eu entrei nisso, eu falei, eu vou fazer, vou arregaçar as mangas e vou fazer, vou aprender. E eu tinha sempre muita sensibilidade de entender o outro. Isso é muito importante. Então, quando eu entrei nesse mercado, o mercado, ele precisa de pessoas que olhem para outra pessoa na necessidade do outro. Isso em qualquer mercado, né, André? Eu acho que, enfim, no mercado da estética, no mercado do posicionamento, no mercado da agência, não importa. Tem que olhar. Você tem que ter a sensibilidade de olhar o que o outro precisa e o que o outro quer. Então, na época, a gente cuidava ali da parte tanto de atendimento daqueles clientes que gastavam muito dinheiro. A gente cuidava de uma marca que tinha uma sede de uma balada super famosa em São Paulo. E a gente atendia gente que tinha muito cacique, muito dinheiro, né? E eu fiquei no marketing dessa empresa durante muito tempo e, assim, foi caótico, para ser sincera. Muito caótico. Eu imagino, porque é assim, um evento convencional para você fazer, por exemplo, uma convenção, um lançamento, e eu não estou falando nem lançamento de infoproduto, estou falando lançamento porque quando eu trabalhei na Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente lançava caminhão, Sim. essas coisas e tudo mais.
consome uma energia, você tem hora para começar, mas você não tem hora para terminar. Isso. E tão pouco hora para você sentar e falar assim, ai, não, eu vou almoçar agora como todo mundo. Não, querida, você não vai almoçar agora com todo mundo. Sim. Você vai ser a última a almoçar. O que eu vejo, tá? É um mercado que ele te seduz. Muito. Porque ele te oferece coisas muito superficiais, né? Então, vamos falar de ego. Eu tinha acesso a pessoas muito famosas mesmo. Assim, já tive lugares que estavam no mesmo ambiente, cuidando da parte que a Marília Mendonça estava, por exemplo, na época. Já tive em lugar que o Neymar estava também. Então, essas situações, e você ter a passagem de ir e vir, e de determinar quem vai entrar, quem vai sair, e gerenciar aquilo, te traz uma carga de ego que, dosada da maneira errada, te afunda. Exatamente. Te afunda. E eu sempre levei com muita naturalidade o contato com gente que tinha condições muito, enfim, né? Gente que tem dinheiro de verdade. Porque quando a gente fala assim do falso rico, né? Ah, o falso rico, talvez ele tá lá, estourando um monte de champanhe na balada pra falar que tem dinheiro. Não, eu tinha contato de gente realmente que tinha muito dinheiro. E quando existem pessoas que, quando estão nesse meio, elas se envaidecem tanto... De uma tal forma. Que elas perdem muita coisa. E eu perdi muita coisa, tá, gente? Eu acho que essência familiar foi uma coisa que eu, naquele momento, desencaminhou, assim, desandou, literalmente. Eu imagino, porque à noite, mexe... Não é só isso, eu acho que mexe até... Imagino eu, tá? Me corrija se eu estiver errada. A questão do ciclo circadiano, você, à noite, dormir, você troca... Você não é aquela pessoa normal que está convivendo com as pessoas durante o dia. Você está fazendo o seu trabalho à noite, a hora que está todo mundo saindo para trabalhar, você está voltando. Também tem esse rolê da saúde. 100%. Na época, eu confesso pra você que eu não sentia muito, porque como eu fazia muito plantão noturno no hospital... Já estava acostumada. Eu estava acostumada com o ritmo, mas quem não está, nossa, sente um impacto muito forte, realmente, assim. Até hoje, só pra você entender, pra eu ter uma boa noite de sono, eu tive que fazer suplementação de melatonina. Eu não tomo melatonina pra... Ai, nossa, eu vou tomar porque tá na moda todo mundo tomar. Não, é porque realmente eu não tenho um ciclo circadiano de sono. Exato. Eu tô correndo atrás do prejuízo que eu tive lá atrás, há muito tempo atrás. E esse ambiente, André, além do ego, além, né, de tudo que tem, ele é um ambiente muito hostil, né? A gente tem o fato de ter muito álcool, muita droga, sociedade que tem muito dinheiro, tá? A high society paulistana, assim... É uma energia caótica. Isso, é caótico. Então, a gente tem esse cenário, a gente tem o cenário de prostituição, de meninas que têm tudo, Andréia, tudo. Que o pai paga a faculdade no Mackenzie e ela se prostitui. Então, assim, é uma loucura isso, porque ainda mais numa fase atual em que normalizou-se muito isso, né? Eu já vivia isso lá atrás, eu já via muito. Então, aquilo suga a energia de qualquer pessoa. Suga, pra você ter uma ideia, eu fiz uma das minhas faculdades, foi a FAAP, né? E assim... Tem pessoa que chega lá com motorista, mas é do job. Sim, sim. É do job. Sim. Então, isso é muito antigo, só que não era tão... Normalizado. Isso, não era tão aberto Sim. como é hoje. Sim. Né? Hoje você vê mais, assim. Mas eu imagino. E outra, exatamente o que você falou. As pessoas têm acesso a pessoas importantes e ela se coloca numa posição que ela também é mais uma pessoa importante. Como se ela tivesse a mesma relevância. E coitada. E não tem. Amanhã ou depois, se ele for em outro lugar, você fala, essa daqui estava naquela... Quem é você? Sim. A pessoa nem vai lembrar. Então, isso é muito bom, o que você está dizendo, até para quem tem vontade, esse desejo de trabalhar à noite, porque a gente precisa de pessoas que trabalhem à noite também. Sim, também. Mas se prepare. Que não é chá com bolinhos, não é do jeito que vocês estão pensando que é. E não é uma vida para se viver a vida inteira. Não se você quer ter uma família, não se você quer criar seus filhos da melhor maneira possível, não se você quer ser, de fato, uma boa esposa. Porque assim, longe de mim ter um discurso feminista, tá, Andréia? Mas eu fico me colocando numa posição como se eu fosse o provedor da minha família, o homem. Eu não ia querer que a minha esposa tivesse à noite rodeada de homens, rodeada de droga, eu não ia querer, entendeu? Mas isso sou eu. A mesma coisa quando as pessoas tacaram um grande hate lá no Thales, né? Exato. Dele ter feito um posicionamento como esse. E
longe de mim causar polêmica aqui, mas é sobre aquilo que ele aceita. Exato. Entende? É sobre aquilo que eu aceito. Então, se tem outras pessoas que aceitam e normalizam, tudo bem. Mas dentro da minha casa, quem dita as regras sou eu. Você concorda? Perfeito. E as pessoas não pode... É aquilo que a gente falou. É que o mundo da internet, a gente vai chegar lá, mas as pessoas, elas se acham no direito de julgar. Sim. Não, porque se fosse eu, todo mundo é mestre de obra pronta. Nossa. Todo mundo é mestre de obra pronta. Ah, porque se fosse eu que estava pronta, eu faria assim. Aí eu faria assado. Tá, mas na hora do vamos ver, você não estava lá. Então, não julgue. Você não sabe. Respeite a atitude. A gente precisa ter pessoas de todos os perfis. Sim. Pessoas que trabalhem à noite, pessoas que trabalham... Até os jornalistas, Sim. tem muitos com burnout, porque... acho que é um jornal da Globo que começa, eles entram às 3 da manhã para entrar no ar às 5 da manhã. Nossa. Teoricamente é um jet lag, né? Que eles vivem porque eles estão em horários diferentes que eu digo, horário não convencional. E aí foi uma loucura, assim, André. Eu fiquei nessa empresa e uma das coisas, assim, que mais me ensinou nesse período é como não ser. É isso que eu ia te perguntar agora. Qual foi o maior aprendizado que você trouxe de cada fase que você viveu até você chegar no digital? Eu acho que com a fase hospitalar, né, com o trabalho no hospital, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi é que você pode ter tudo na sua vida, tudo que você possa imaginar, mas sem saúde a gente não é nada. Absolutamente nada, porque sem saúde você precisa de alguém para limpar o seu bumbum, caso você não tenha saúde. Exatamente. Então, no hospital é onde morre o ego, é onde morre o status, é onde morre o dinheiro. Então, se a gente não tem saúde, a gente não tem nada, Andréia. É muito doido isso, mas é uma verdade. Não, é verdade sim. Eu fiz um episódio, sabe, Gabi, que eu escutei um médico falando, ele só atende particular. Ele atende no Einstein também. E ele disse assim, tem uma coisa em comum em todos os pacientes que eu peguei em fase terminal. Todos com muito dinheiro. Mas ele falou, nenhum naquela hora estava preocupado com o investimento no banco, Não. se a empresa estava indo bem, se não estava. Só estava pensando assim, meu filho não vai vir me ver? Ai, aquela época eu viajei com a minha filha, eu não pude dar um abraço, eu não dei um abraço. Só queria um abraço de um ente querido. Só lembra dos momentos. Não lembra se o sócio está fazendo alguma coisa de errado ou não está. Da Porsche. Não lembra nada disso. E é todos, ele falou, não tem uma exceção que fala, não, tá lá morrendo, fala, putz, e meu investimento, não sei o quê. Não tem isso. Exatamente o que você falou. Eu já peguei muitos casos paliativos. Teve uma época que eu trabalhava no hospital e que eu trabalhava numa área geriátrica, né? E é muito engraçado, porque quando eu fui trabalhar no hospital, eu falei, nossa, a única área que eu não quero trabalhar é a geriatria. Aí Deus foi lá e colocou. Falou, você não quer? Segundo a lei da atração, aquilo que a gente não quer, que a gente atrai, ó. Também. E aí eu falei, não, pera lá. Aí eu entendi ali que é muito sobre colheita também. Porque às vezes a pessoa diz, nossa, eu estou tão sozinho, mas como que foi o plantio durante essa vida toda, sabe? Então, o hospital me ensinou muito sobre isso. Olha, que legal. E o viver à noite, né, o trabalhar com essa galera e tudo mais, me ensinou como não ser. E aí, o como não ser é que eu tive as piores lideranças da minha vida nesse cenário, assim. Pessoas que eram totalmente escrotas, desrespeitosas, com abuso psicológico forte. Absurdo, assim, muito absurdo, porque eles te colocam numa posição de, tipo, aqui você tem tudo e aqui dentro, trabalhando, você não é nada. E aí, aquela situação onde, assim, é horrível, pra ser bem sincero, é horrível. Você tem que tomar muito cuidado com esse mercado. Tem que ter muita sanidade mental, né? Muita sanidade mental. Foi um período em que eu mais fiquei doente da cabeça, assim, sabe? E aí, as coisas meio que elas foram levando, eu fiquei naquele trabalho, aquilo ia me consumindo. Eu comecei a ganhar também notoriedade, assim, então se a gente for falar, eu fiz... eu que produzi, por exemplo, os 50 anos da revista Cool Magazine, a gente teve Dub Dogs, aí tive... Enfim, um monte de gente lá, e a festa inteira foi produzida, toda a parte de execução de projeto de gerência, toda minha. Então, as pessoas começaram a me enxergar dentro do mercado de uma forma diferente. Mas é engraçado que no dia daquela festa, eu literalmente colapsei, assim, então... É isso que eu ia te falar. O que te fez mudar de carreira? Você fala assim, não, agora
eu não quero mais continuar no entretenimento à noite. Em que momento que você percebeu, eu quero fazer isso na minha carreira? Andréia, eu não fiz isso, né? Em nenhum momento eu falei, eu não vou mais fazer isso. Olha só. Eu trabalhava numa outra empresa, né? E fazia esses projetos externos. E aí eu fui mandada embora. E eu ficava sem entender. Eu falei, gente, como assim? Eu encho esse lugar, né? Tudo Eu dou meu melhor. 1000%. E aí eu fui mandada embora. Na época, a gente tinha um acordo que é quanto mais eu fazia de faturamento naquela empresa, mais eu ganhava. E aí aquela empresa achou que estaria muito caro me manter lá dentro. Pensamento assim, né? A escassez gritando ali. Que eu tava tirando o dinheiro da empresa, sendo que eu tava trazendo muito mais dinheiro. E aí era mais fácil contratar uma pessoa que não teria esse tipo de acordo, né? E manter essa pessoa mais barato. E aí, na época, eu me vi assim. Imagina, gente, eu morava no Panambi, num apartamento. Assim, que na localização, né, gente? Se vocês não sabem, o Panambi é uma região muito nobre de São Paulo. Exato. Bem nobre. E eu morava lá, tinha carro, tudo. E eu era uma pessoa... Gravem essa frase, tá? Eu era uma pessoa cheia de gente e sozinha. Com certeza, eu já passei por isso. Eu era rodeada de gente, de pessoas, muito rodeada de pessoas, e eu era sozinha. E quando eu perdi o emprego, eu tinha um ego enorme. Então, eu jamais ia deixar para as pessoas, né, para que as pessoas vissem que eu estava na pior. Então, no primeiro mês, eu falei, não, gente, amanhã eu vou estar empregada. Falei, com a experiência que eu tenho, eu sou demais, né? Todo mundo me conhece. E aí, o primeiro mês veio. E eu falei, opa, né? Eu comecei a entrar em contato, tal. E eu via oportunidades, mas as oportunidades que eu vinha não pagavam as contas de casa, né? Eu era uma mulher, na época, solteira e tudo mais. A conta não fechava pro meu estilo de vida, que era um estilo de vida alto. E aí eu falei, meu Deus do céu, fui pro segundo mês e aí o apartamento começou a atrasar, o carro começou a atrasar e as coisas começaram a desandar. E aí a ansiedade bate. Não, tudo, assim. E aí eu lembro muito que na época, independente da religião das pessoas, tá, André? Mas a minha mãe fazia a quaresma de São Miguel. Sim. Do Frei Gilson. E a minha mãe dobrava os joelhos, literalmente. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A minha mãe, inclusive. Mãe, se você estiver vendo, viu? Muito Vai obrigada. ver, sim. Olha... Muito obrigada por você não ter desistido de mim, porque ela literalmente ficou com o joelho todo marcado, assim, dos 40 dias ela orar e pedir para que Deus me transformasse, que ela não queria que eu vivesse aquela vida. E aí, André, eu perdi tudo. Eu fali, literalmente. Eu não tinha dinheiro para apartamento, não tinha dinheiro para carro, não tinha dinheiro para nada. É importante falar isso porque as pessoas pensam que, gente, não, todo mundo... O sucesso, ele não é linear, gente. Não. É cheio de altos e baixos. Esqueça. Se alguém falar para você assim, meu sucesso é porque na internet tudo é lindo. Mal sabe o perrengue que você tá passando por trás. Eu falo que é no off que o bicho pega. É, no off que o bicho pega. E aí eu perdi tudo. Eu tive que voltar para casa dos meus pais. Eu lembro de eu colocar caixa, sacola, tudo dentro do carro, assim. E pra gente dói, né? Você fala, poxa, eu já tava aqui, de repente eu tô voltando para trás. Seria como se fosse um estilingue, eu falo. Não é nenhum degrau para trás. É exatamente isso, a sensação de estilingue. De eu ter tido liberdade, dinheiro, status, e do nada tudo se perde. E naquele momento eu voltei para casa dos meus pais. Era muito frustrante. E olha que doideira, né? Eu tinha visto um curso de social media na época, de publicitários, uma comunidade que chama Publicitários, e o curso custava R$697. E eu não tinha o dinheiro para pagar. Não tinha R$697, André, para investir num curso. E eu mandei pro meu pai uma mensagem e eu falei, pai, eu queria muito fazer esse curso, mas ele é muito caro, eu não tenho dinheiro agora e tudo mais. E aí eu me lembro, como se fosse ontem, que ele me mandou, né, o print do curso pago. E eu falei assim, nossa, pai, não precisa. No dia eu me emocionei muito, tenho vídeo Eu me lembro desse vídeo seu, eu já seguia lá atrás. Você chorava, assim, de soluçar, gente. Sério, é uma coisa assim... Pai e mãe de verdade, porque tem pais e pais, tem mães e mães, tá? Chega junto, nunca deixa o filho, não importa a idade, não importa o que você está passando. Tira dele para dar pra gente, né? Literalmente. E eu me lembro de escrever assim, eu falei, pai, muito obrigada, eu vou honrar você por você estar fazendo isso por mim.
E ele escreveu assim, tanto eu e sua mãe acreditamos tanto em você quanto acreditamos no seu irmão. Isso é importantíssimo. E ele usou uma frase, André, que, assim, eu uso pra tudo na minha vida, que é... Conhecimento, a única coisa que não é tirada de você é conhecimento. Então, eu peguei aquilo, mergulhei dentro do curso realmente, e aí eu entendi que existia um universo, né? Que existia um universo diferente que realmente talvez fosse marketing digital. Porque naquela época, lá atrás, quando eu saí do hospital, eu achava que era uma coisa, mas peraí, não é essa coisa que eu tô achando que é. E aí foi assim que eu literalmente entrei no mundo meio que do digital, né? Que eu fui introduzida meio que no mundo digital. E eu me lembro também, muito especificamente, de estar desencaixotando as minhas coisas e eu ter questionado a Deus. Falei assim, Deus, se você tá aí mesmo me escutando, literalmente assim, tá? Tipo, a gente é petulante. Eu já tive um momento desse, depois falei, Andréia, ai, você é louca. Que petulância, sua louca. E brava, sabe? Sim. Eu falei, se você tá mesmo aí, eu falei, o que é que você tá fazendo? Você tirou tudo de mim. Na época, é muito doido, né? Eu não abro muito isso, mas eu tinha conhecido o Giovanni naquela época, bem na época que tudo tava acontecendo, e a gente tinha um mês de namoro. E esse um mês, ele terminou comigo. Óbvio, né, gente? Eu trabalhava no mundo noturno, era uma loucura a minha vida. Eu entendo completamente. E ele terminou, então eu tinha acabado de tomar um pé na bunda. Porque não basta uma coisa, tem que virar uma avalanche e vir tudo de uma vez. Eu falo, quando vem tudo de uma vez, gente. E aí veio tudo, e foi exatamente isso que eu falei. Cara, tipo assim, você me tirou tudo. O que você quer de mim? Me responde o que você quer. Nossa, é. E foi forte, assim. E eu desencaixotando as minhas coisas. Gente, eu não conhecia quase nada do digital, tá? Hoje, talvez, para as pessoas que estão assistindo a gente, é muito comum vocês escutarem o Joel J, vocês conversarem e verem do Thiago Brunet. Mas na nossa época não tinha Pedro isso, não. Sobral, blá, blá, blá. Nessa época que eu tava começando, isso lá 6 anos atrás, eu não fazia a menor ideia de quem era quem. Eu não sabia o que era linha de peixe. Falavam pra mim, LP. LP. Eu falo, gente, o que é esse LP? Eu preciso aprender a fazer essa tal do LP. Roy. Porque quando eu comecei a fazer... eu comecei com gestão de tráfego, né? Sim. Aí o cara foi me contratar a primeira vez, ele falou assim, então, você já faz LP? Você pode fazer uma LP pra mim? E você, claro, eu faço, E eu, sem LP, saber. LP, e eu digitando o que é LP no marketing, no Google, gente. Isso lá atrás. É maravilhoso como a gente é, né? E aí, eu lembro de... A gente se lasca, mas não perde o serviço. Não. Eu acho que isso é muito característico acho que uma característica que é sua e eu acho que também é minha, que nós somos muito fazedoras. Sim. Executoras. Então, eu não sei, eu aprendo, eu vou atrás, eu faço. Não tem desculpa. É isso. Eu faço o que precisa ser feito. Eu acho que você tem essa característica também. E acho que é por isso que você tem o sucesso e tá migrando para ter mais sucesso cada vez mais. Porque você é uma pessoa que não se coloca na posição de vitimismo. Naquela questão de, eu sou o coitado que, pra mim nada dá certo. Não, amor. Se não deu certo aqui, vai dar certo ali. Sabe? Não, caiu, levanta. Caiu, que nem eu falo pro meu sobrinho, caiu, não, levanta, porque não vai ser a primeira queda, vambora. É isso. E aí, naquele momento, desembrulhando as coisas, assim, começou um vídeo no YouTube, que era do Thiago Brunet com o Joel J, e a headline era... O título do vídeo era Por que ter fé? Ai, Andréia. Aí eu falei assim... Deu até arrepio. Eu falei, não é possível que você tá me respondendo tão rápido. E aí eu... Achei expressa a resposta dele. aí isso me indagou. Eu falei, pera lá. Aí eu aumentei o volume e comecei a ouvir. Em dado momento, tipo, sei lá, 25 minutos do podcast, eu larguei tudo que eu tava fazendo e comecei a assistir aquilo vidrado. Assim, eu não conseguia tirar a minha atenção daquilo. E teve um momento em que o Thiago conta a história dele e ele fala exatamente sobre perder tudo. E ele diz assim, olha, você que tá assistindo, juro, eu assisto esse podcast todos os anos. E ele fala assim, você que tá perdendo tudo, quando a gente perde uma coisa, geralmente a gente pensa que é assim, né, André? É o inimigo, é inveja. É inveja, a primeira coisa que eu pensava. Porque... Pode ser, entendeu? Pode ser que não alguma tá coisa não tá descartado. Só que quando você perde tudo, ele fala exatamente isso. Quando você perde tudo, é sinal que Deus está querendo te encaminhar para o seu caminho de propósito, para o seu lugar. Então, não encare... Tiraram tudo de Jó? É isso, ele fala sobre a história de Jó. Exatamente, ele cita isso. E ele fala, olha, Deus tirou tudo de Jó para dar o reino dos céus. E aquilo me gravou no coração mesmo. E eu tomei posse daquilo. Eu falei, tudo bem, Senhor, então agora eu serei sua. Faça de mim o que o Senhor quiser. E aí, óbvio, comecei a frequentar, enfim, a igreja. Aquilo me converteu.
eu fui convertida, literalmente, eu já era da Igreja Católica, mas aquilo me tocou de uma profundidade, assim, de Espírito Santo. E aí eu comecei a organizar a minha vida, André. Então eu tava na casa dos meus pais e eu comecei a estudar muito, muito. E eu comecei a sentir, perdão o termo, gente, mas tesão pelo estudo. Ótimo. E aquele momento foi onde eu entendi, bom, acho que isso aqui é marketing digital. E aí foi assim que eu vim pro marketing. Não foi um caminho convencional, não foi a história da Cinderela, da mocinha que... Não foi. E de uma certa forma, como você está no digital, né? E hoje você fala com bastante propriedade, porque já é de anos. Você sentiu algum preconceito do tipo... mas ela não fez comunicação e está aqui querendo falar. Por que eu estou te dizendo isso, tá? Eu trabalhava só com médicos. E da forma como eu me posicionava, como eu falava muito com a parte de estética, eu não sou dermatologista, mas eu trabalho com muito. Então, eu sofri um certo preconceito. Falei assim, mas você está querendo falar para médico? Você não é médica. Mas, peraí. E não é porque eu não sou médica que eu não sei. Eu estou ajudando, direcionando o médico. Eu não estou receitando, eu não estou falando que você é paciente, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu sofri um preconceito. Mas você entende muito mais do cliente dele do que ele. Exatamente. Aí eu estou na parte de fora, olhando, que ele não vê lá dentro. Exatamente. Preconceito, eu acho que não. Eu acho que o que acontece muito no mercado, tá? No mercado digital como um todo, é que as pessoas meio que monopolizam alguns setores, né? Então, a gente tem monopolização de lançamento, a gente tem monopolização de high ticket, a gente tem monopolização de social media, a gente tem monopolização de pessoas que simbolizem aquilo. E o mercado é meio fechado para conhecer pessoas que têm, assim... coisas bizarras para ensinar para quem já tá jogando há muito tempo. Então, eu acho que ter visões, né? Igual você brincou, você falou, cara, você tem uma visão muito longe 2050. do que vai acontecer. Então, eu acredito que oportunidade de fazer isso para fora, talvez até hoje o mercado é fechado mesmo, é a panelinha, é a bolha, e eles cuidam dessa bolha para que não abra mesmo e para que não venham pessoas tão inteligentes e significativas dentro do mercado. Então, isso sim, eu acredito fielmente. Agora, o preconceito não, sabe por quê? Porque eu acho que quando a gente dá resultado, a pessoa não tem o que questionar. Então, é muito parecido com o seu próprio caso. Você conhece mais o cliente do seu cliente do que ele. Por quê? Porque você respira isso, porque você come isso, porque você vive isso, porque você é o tempo inteiro. Ele é um ótimo médico e o médico vai tratar a patologia, a situação, vai ter controle preventivo. Agora, ele é muito bom nisso. Estrategicamente, comercialmente, ele não é bom. Mas acontece que o preconceito, por incrível que pareça, não veio de médico. Veio de quem não era de gente me questionando. Sim. Gente que fala assim, mas você tá trabalhando com médico? Por que você vai fazer isso se você não é? Você não tem propriedade para falar. Não, é loucura. É loucura. É a mesma coisa da gente chegar, por exemplo, para um cara como João Adib e falar para ele, por que você tá fazendo uma indústria farmacêutica se você não é farmacêutico? Amor, eu não preciso ser farmacêutico, eu preciso ser inteligente, estratégico, eu preciso ter mão na massa, eu preciso... Enfim. É como chegar pro Flávio Augusto, gente, e falar assim, viu? Você é dono de escola de inglês, você abriu isso e você tá dando aqui como fazer dinheiro, você tá ensinando ROI, você não é contador, você não é administrador. Gente, vocês percebem o grau do rolê, como que é? Eu confesso que, assim, esse discurso, pra mim, ele é... Desculpa o termo, mas ele é de uma... imbecilidade. Imbecilidade. Tipo, é inútil a pessoa falar isso. A pessoa, geralmente, que faz isso, ela não tá vivendo o que a gente vive, ela não tá no meio que a gente tá. E gostaria de estar. Porque, cara, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Quem tá no topo não tá criticando quem tá do lado. Estão se unindo. Isso, estão se unindo. Às vezes são concorrentes de mercado, vocês acham que a galera tá se matando e no bastidor tá um ajudando o outro, porque no final é sobre, entendeu? Exatamente. Agora, Gabi, me fala, para os nossos ouvintes, o que você diria para quem está afim de fazer transição de carreira? Porque, apesar de nós estarmos em 2025, caminhando para 2026, tem gente que tem medo de fazer transição de carreira. Muito ainda. Eu conheço gente que fala assim, nossa, eu queria ter a coragem que você tem. André, vamos perguntar para eles, vocês querem ouvir o que vocês querem que eu fale, né? O que vocês querem ouvir mesmo ou a verdade? Porque eu tô aqui para conscientizar você. Transição de carreira, ela deve ser estratégica, não inconsequente. No meu caso, eu não tinha outra saída. Né? Tem uma história chinesa que diz o seguinte,
que tinha um soldado chinês que tinha que enfrentar uma outra tropa. E aí ele chega lá, né, chega lá. Quando eles chegam, ele percebe que a tropa dele era muito menor. E aí ele fala assim, meu Deus do céu, como assim? Vou ter que enfrentar. E aí o que acontece? A tropa menor começa a sentir medo. E aí ele falou, eu não posso deixar essa galera sentir medo. Então vamos fazer o seguinte, ele tinha uma ponte que do outro lado tava, né, os adversários e do lado de cá estavam eles. Ele falou, galera, vamos todo mundo pra essa ponte porque a gente vai conseguir fazer tal coisa. Só que ele tava sendo estratégico. Quando o último pisou na ponte, ele queimou. E aí, quando ele faz isso de queimar a ponte, ele não tem outra alternativa a não ser vencer o adversário. Porque ou ele vai pra cima do adversário... Ou nada, morre afogado. Exatamente. Então, quando você tá queimando a sua ponte, que é literalmente, você não tem outra alternativa, ou você vai, você tem que fazer dar certo, e aí não cabe vitimismo, não cabe, pô, por que pra todo mundo dá certo, pra mim não? Se tá dando certo pra um monte de gente, pra você não, o problema não é um monte de gente. É você. Né? É você. Então, acho que, em primeiro lugar, ter autorresponsabilidade e entender que o resultado ou o fracasso depende 100% de você. Outro fato é, se você tá numa carreira estável, né, André? Eu tô numa carreira estável, mas não me sinto feliz aqui. É fazer fazer uma progressão de transição de carreira. Guardar dinheiro. É a primeira coisa que você tem que fazer para investir no seu negócio. Porque no começo você vai investir do que você vai ter retorno. Você vai investir. Se você não investir... Você não vai tirar pro labore logo no primeiro ano, não. Não, e não só isso, né? Tem muita gente... Porque o que acontece? O mercado digital fantasiou muito o faturamento. Fantasiou muito a vida, a liberdade. E quando eu caí dentro de ter uma agência realmente com vários clientes e entregar resultado... Eu entendi que, pera lá, não, eu hoje sou o funcionário que fica mais tarde da minha agência. Com certeza. Então, assim, eu sou a pessoa que chega mais cedo, eu sou a pessoa que sai mais tarde. Primeiro que chega e a última que sai. Exatamente. Óbvio que eu tenho a liberdade de decidir, por exemplo... Vou ficar uma semana fora. Vou ficar uma semana fora, né? Vou estruturar com o meu time para eu poder descansar lá 4 dias sem mexer no celular. Eu tenho essa liberdade de tomar decisões com relação a isso. De ir pro aniversário de família, coisas que eu não tinha lá atrás. Essa é a maior liberdade que eu acho que tem. Mas a liberdade de tempo, quando você tá construindo algo... E até quando tem construído, tá? Porque quando você tem construído, eu não sei se você divide da mesma opinião que eu, mas eu percebo muito que a gente tem, por exemplo, né, eu sou estrategista de uma empresa que fatura 10 milhões por ano, né, eu tenho uma outra que fatura 30 milhões ano, e quando a gente vê essa galera que fatura esse tanto, tá, Andréia, você vê que a pessoa poderia não estar lá fazendo, que a Mas pessoa... ela está. E ela está. E aí vai muito além de faturamento, vai além do propósito, vai além do querer, sabe? A pessoa se transforma mesmo. Eu falo que a gente, apesar de ser dono do próprio negócio, eu falo que a única coisa que eu sinto falta do CLT, a única coisa que eu falo, gente, eu realmente tinha... Não, do 13º também, mas eu senti assim... dos 30 dias de férias. Sim. Porque eu tirava 30 dias de férias e eu realmente desligava. Porque quando você trabalha de CLT, você tem a parte que cuida lá do jurídico, você tem o financeiro, você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Hoje eu não consigo tirar 30 dias de férias. Apesar de eu ter minha liberdade... vamos dizer assim, né, geográfica, que todo mundo fala do digital, mas assim, meu máximo é uma semaninha, se for 15 dias eu tenho que deixar todo mundo preparado, e já começa aqui, ó, palpitar para ver como é que tá funcionando, porque eu tive que aprender a ver contrato quando eu decidi abrir uma empresa, coisa que eu não via, e eu detestava ler contrato, tive que ler por causa do meu. Eu tive que aprender mais sobre olhar o meu faturamento, passar as coisas para contabilidade, entender, olha, aqui você pode, aqui você não pode. E não é porque entrou dinheiro no seu negócio que você já pode sair gastando que você tá... Você não tá, querida! Não tá, meus queridos. E a maioria começa muito errado, né? A maioria começa com uma conta que é CPF, CNPJ, tudo junto, bota o dinheiro junto, o dinheiro do mercado, o dinheiro que paga o funcionário. E aí, gente, assim, é caótico esse cenário, porque você depois, né, migrar para um cenário correto, que é um cenário... Porque, no final das contas, você vai ter que dizer para o governo da onde vem e da onde sai. Exato. Você vai ter, não tem como, gente. A gente vive num país que é imposto sobre imposto sobre imposto, e em algum momento, se você não fizer as coisas certas, você vai cair numa malha fria e vai ser muito pior daquilo que você gostaria que fosse. Então, se você está nesse momento de transição de carreira, transicione se você tem
tempo hábil para isso, né? Se você tem um planejamento para transicionar, guarde o dinheiro para investir. Então, enquanto você estiver transicionando, ajeite já a sua casa, né? Então, deixe as coisas organizadas, o processo, o que eu vou fazer. Não sai na louca, não. Não, tenha o que a gente chama de KPIs, que literalmente são metas, né? Então, quais são as minhas metas ali para seguir? Eu tenho que, em 3 meses, estar com isso aqui pronto, e em 2 meses eu vou introduzir isso. Isso dá para você mais segurança de transicionamento de carreira. Então, hoje, se eu estivesse transicionando com segurança, estivesse lá no hospital e quisesse transicionar, eu daria uma meta máxima para mim de 6 meses, por exemplo, faria o que tem para fazer nesses 6 meses e queimaria minha ponte. Iria para não voltar mais atrás. Agora, se você tá num cenário completamente inóspito, por exemplo, o meu, aí você não tem jeito, André. Aí ou você dá certo ou você dá certo. Ou você vai, entendeu? Não tem como. E assim, um lado também que eu acho importante é que nada tá escrito em pedra, né? Isso é a melhor coisa do mundo, é nada estar escrito em pedra. Então, eu acho que o objetivo você tem que ter, seguir realmente aquilo lá, mas não está escrito em pedra. Se amanhã, por exemplo, eu tenho uma agência de marketing, vou começar com o nicho de esporte, por exemplo. Cara, daqui 6 meses você entendeu que não é para você, você pode mudar no tempo, gente. Assim, se você tem um negócio aí, um negócio físico... Não se prenda às coisas. Não. Imagina que você tem um negócio físico e você tem um restaurante. E no momento você quis fazer um prato X e você percebe que aquilo não deu certo. Cara, muda a rota, troca a estratégia, muda. Tipo o Waze. Exatamente. Viu que ficou vermelhinho. Porque os resultados falam por si. Tá tendo resultado, tá dando certo. Não tá dando resultado? Não tem. Tem que mudar alguma coisa. Isso. Você até tenta um pouco mais, porque você também não pode ir na primeira coisa que der errado, você já jogar tudo pro alto. Mas também não funciona assim. Você tem que ter um peso e uma medida. Aí você vai vendo e você vai recalculando a rota. Mas você tem que ter muito esse pé no chão, quando possível. Mas tem horas que o negócio vai pegar. E outra, muita coisa acontece imprevisível também. Muito. É que nem você fazer uma obra, gente. Você começa, o cara vai falar para você assim, não, vai precisar de 10 sacos de cimentos. No final da obra, você gastou 35. É isso aí. Porque apareceu um monte de surpresinha no meio do rolê. Uhum. É isso. Eu acho que ia ter resiliência para lidar com as intercorrências do caminho, porque elas vão existir, não tem como. Sempre. Né? Se cada vez que aparecer uma intercorrência, você pensar em desistir, eu vou sair aqui do negócio, né? Eu vou deixar isso para lá. Cara, você não tá pronto para empreender. Volta pro CLT, porque você não tá pronto para empreender. E, não adianta falar assim também, né, Gabi? Resolvi esse, agora não vai ter mais. Não, se prepara que logo arruma. Assim, né, é um pouco assustador. Por isso que eu perguntei pra eles, né, vocês querem ouvir a verdade? Porque a grande maioria das pessoas vai falar o inverso disso. Vai falar pra você que, é maravilhoso, porque você pode isso. Você pode isso, gente, realmente. Você pode ter uma liberdade geográfica de estar aonde você quiser, mas você tem responsabilidade. Então, por exemplo, nós que temos agências, né, a gente não vai fazer uma reunião com um cliente no meio de uma praia. Isso, né? Pode ser que eu esteja dentro do Airbnb, mas a internet tem que estar boa, tem que tudo estar fluindo. Eu vou fazer reunião com o time. A semana de um empresário, ela... Começa no domingo. Ela começa no domingo. Não só isso, a gente tem reunião para um caramba, sabe? Tem, não. E assim, depois que acaba, não acabou. Acabou para vocês. Não acabou pra gente. Aí eu tenho a parte de entrar e estudar à noite. Isso. Porque no digital, todo ditando uma novidade. O que você aprendeu mês passado, já é passado. Já tem outra coisa agora. Porque tem a inteligência de não sei o quê. Tá bom, mas já tem outra, melhor do que essa. Você já tá pra trás. É uma loucura, como o mercado pede pra gente atualização o tempo inteiro, com certeza. E aí, falando em digital, uma coisa que as pessoas confundem muito, pelo amor de Deus, esclarece para essas pessoas a diferença que um estrategista digital não é um social media, Brasil. Eita, fogo no parquinho. Gente, estrategista digital não é social media. Me desculpem, né, os colegas de profissão, mas são coisas bem diferentes. O social media, gente, ele é muito mais executor do que estratégico. Então, ele é uma pessoa que vai executar muita coisa e que envolve muito ali a mídia social e, geralmente, as pessoas focam 100% no Instagram.
Quando a gente está falando de um estrategista digital, a gente olha para o online e para o offline. Então, o buraco é muito mais embaixo. A gente vai olhar para a marca, a gente vai olhar para posicionamento, a gente vai olhar para estratégias que não envolvem só a produção de conteúdo. Então, a gente vai fazer partes de webinar, lançamento, estrutura de uma sala secreta, quais são os conteúdos, qual que é a performance. O estrategista, ele é muito ligado a dados. Se não tiver dados, não dá para entender se você está fazendo certo ou está fazendo errado. O estrategista... ele tá olhando à frente daquilo que o mercado tá olhando. Ele tá olhando à frente do próprio social, sabe? Então, o social, ele é super operacional, ele é uma pessoa que tá ligado naquilo que tá acontecendo no mercado, em trends e etc. Mas ele não tem um cunho estratégico, ele não tem o core realmente de... Não tem, Andréia. De olhar, por exemplo... Eu vejo muito social media assim, meio copy-paste de ChatGPT, né? É. E não tira nem os tracinhos. Ai, meu Deus, você olha assim, eu falo, ai, pegou no chat. Não só isso, né? O que acontece no mercado, que é um erro absurdo. E aí eu vou sinalizar, assim, todas as pessoas que estão assistindo a gente. O que acontece muito dentro do processo de social? Ou dentro de uma pessoa que vai começar uma produção de conteúdo agora. Você não sabe muito bem por onde ir, né? O social ele ainda sabe para onde ir, mas quando ele atende vários nichos diferentes, tem nicho que ele não tem maleio para fazer aquilo, enfim, não tem jogo de cintura. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar na internet várias referências. E aí, ele começa a pegar várias referências, ele começa a pegar aquilo que está funcionando e aí tudo mais. Aí, ele cria, por exemplo, um calendário editorial, cria ali o que aquele cliente vai ter que fazer e aí o cliente faz. E aí, o que acontece, tá, gente, quando isso ocorre? Isso ocorre até com um expert muito grande. Ocorre, que é verdade. Pegar muitas referências e literalmente perder quem ele é. E essa é a maior cagada que você vai fazer no digital. É isso mesmo. A maior cagada, sabe por quê? Enquanto o mercado tá falando pra você, por exemplo, agora tá fazendo Real Selfie, Reels Lo-Fi, faz você também que vai dar certo. Agora a gente tá trabalhando dualidade, faz a dualidade que vai dar certo. Agora o mercado tá fazendo isso, faz que tá... O que eu, Gabriela, enxergo pro mercado, Não é uma tá? receita de bolo, gente. O que eu enxergo pro mercado? O que acontece com o meu concorrente, às vezes não funciona pra mim, porque, enfim... Geralmente, o expert, o dono do negócio físico, o médico, a clínica, enfim, o que acontece? Ele é adestrado pela audiência. Imagina comigo um cachorro adestrando o dono. Isso acontece, tá? Porque o cachorro dorme na cama, faz um monte de coisa, ele adestra. E isso é a mesma coisa que acontece com o digital. A audiência adestra a pessoa. E é o pior cenário que tem, Andréia, porque a pessoa perde personalidade, ela perde vontade de fazer as coisas. Porque imagina que você pega uma pessoa que não tem senso de humor no dia a dia dela. E aí ela fez uma gracinha, viralizou. Não, nem isso. O social media falou, cara, faz essa trend aqui, que ela é super viral e etc. Aí ele se coloca numa posição de desconforto para gravar, faz... aquilo viraliza. A audiência que vai chegar, ela vai querer o quê? Ela vai querer o cara sério ou ela vai querer, ainda assim, a comédia? Ele vai querer a comédia. E, gente, o personagem, ele não se sustenta por muito tempo. Você até consegue sustentar ali uma coisa ou outra, mas há momentos em que o seu eu de verdade vem pra fora. E aí é um problema o jogo do longo prazo, né? Então, eu acredito muito que pra funcionar, o estrategista, geralmente, ele olha muito pra isso. Quem que é o meu cliente? Quem que é a marca que eu tô cuidando? Né? Essa marca, ela tem uma personalidade, ela fala. Né? Quando a gente pensa na Nike, você consegue pensar na Nike e escutar a Nike falando, amanhã você faz. Você consegue? Nunca. 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 Nunca, exatamente. Você não consegue ver porque a marca tem voz. Quando eu vejo uma coisa né, quando eu tenho a sensação, quando você pensa em Nike, você sente essa coisa do eu vou fazer, eu vou correr. Just do it deles. Eles fazem jus ao slogan Exatamente. deles. E assim, cara, eles têm esse slogan, que é isso, e agora, recentemente, eles trocaram pra geração nova, que é o Why Do It, que é tipo, por que você faz aquilo que você faz? Então, eles estão adaptando para um mercado novo. Olha que loucura, uma marca bilionária
que tem anos de mercado, está se adaptando. E aí tem gente... André, que tem dificuldade de desvincular, de que não fazer... se adapta. Não se adapta. Não, Então, é um negócio, assim, surreal, uma dificuldade imensa. Você tira a pessoa, ela acaba voltando Isso. pro comportamento antigo. Então, eu enxergo que o estrategista, ele olha muito além da ótica que a pessoa está olhando para frente, ele olha para uma coisa muito diferente. A gente olha, por exemplo, para taxa de e-mail que vai ser aberta, o que a gente vai fazer no offline, quais são as estratégias orgânicas que a gente vai trazer para gerar leads para aquele cliente. Então, a gente não olha para o viral, eu olho para a receita. Tá, o quanto aquele conteúdo está me trazendo de leads, de MQLs, que são leads muito qualificados, né? Então, eu vou olhar para isso. O meu viral, ele é legal, ele faz bem pro nosso ego, mas se ele não trouxer lead qualificado e dinheiro. Grana, o seu cliente vai cancelar com você, tá, gente? E tem gente ainda que se apega. Eu conheço gente que tem muito pouco seguidor e faz venda. Muito. E faz venda. Muito. E tem gente que acha que só preciso ter muito, por isso que eu não tô vendendo. Não, gente. É muito doido, porque o orgânico, ele caiu na minha vida, porque na época, André, eu não tinha dinheiro para ter landing page, eu não tinha dinheiro para ter gestor de tráfego, eu não tinha dinheiro para ter designer, eu não tinha dinheiro para nenhuma. Então, como a gente falou aqui, cara, você não tinha R$697 para comprar o curso. E aí eu estudei, e eu falei, eu vou fazer com as armas que eu tiver. E aí eu fiz um lançamento que falava muito sobre a lei da atração, né? O poder da gente trazer aquilo pra nossa vida. Porque eu tava, naquele período, desenhando a minha nova vida. Então, eu trouxe esse desafio pras pessoas. E aí, cara, eu fiz o beabá do lançamento, que é, vou aquecer minha audiência no Instagram que eu tenho. Eu tinha um Instagram que me acompanhava por conta da minha vida noturna, não tinha nada a ver, mas eu falei, cara, eu vou usar aquilo que eu tenho. Comecei a fazer ali dentro, produzia conteúdo 100% orgânico, não colocava R$1 em nada. E coloquei 80 pessoas numa sala do Zoom, que, porra, primeiro? Gente, se a gente faz live, tem uma pessoa, só alguém da família assistindo. No primeiro, eu falei, quando eu vi 80 pessoas, eu juro que eu não acreditava. Eu falava assim, eu achava que se tivesse o meu namorado, a minha mãe, meu pai, eu tava feliz. E aí eu vi 80 pessoas. E aí, daqueles 80 pessoas que estavam ali, eu vendi os meus 10 primeiros R$1.000. E aí foi quando eu falei, opa, tem dinheiro pra pegar de pá aqui. E aí eu comecei a mergulhar em orgânico, e aí me tornei uma especialista nisso. E enxergo que isso, talvez, ser um social media não me traria isso, assim, ser um estrategista me levou pra outro patamar. Então, pra pessoa que tá assistindo a gente, tem um negócio, quer contratar alguém que tenha muito mais, que seja muito mais estratégico, gente, contrata um estrategista. Se você tá numa fase só de produzir conteúdo sem olhar muito pra estratégia e dinheiro... É uma coisa. Aí você contrata o social. Senão, cara, você precisa ter um estrategista dentro do seu negócio. E o que você vê, assim, desses empreendedores, pessoal que tá no digital, que tá tentando se posicionar no digital e fica pedalando? O que você vê? Quais são os erros que eles mais cometem, na sua opinião? Falta terapia. É verdade. É verdade. Não, sério. Sabe por quê? Porque se a pessoa ela não tem autoconhecimento, né? Se ela não se conhece, como que ela vai colocar isso pra fora? Ela não coloca. Eu falo que é muito mais a fundo do que as pessoas pensam. Isso. Quando a gente fala de branding, cara, eu te perguntando aí que você tá do outro lado, pode ser que essa palavra seja a primeira vez que você está escutando, né? Mas pra quem já escuta, quando a gente fala de branding, André, as pessoas pensam que é logo e cor. Só. Né? E não é. Branding é um arquétipo de marca. A marca tem que ter voz, a marca tem que ter... Como você gostaria de ser lembrado? Exatamente. O que você bate o olho naquilo e você fala, puta, isso é tal coisa. Se eu pegar hoje e falar pra você, cara, uma cor roxinha, tal, tu vai pensar, nossa, Nubank, né? Então, tem algumas frases, alguns logos que foram criados na história que fazem parte de um branding, que fixam na cabeça da gente. Se você olhar pra Coca-Cola, em nenhum momento ela fala de refrigerante. Você não vê um comercial da Coca-Cola falando, nossa, geladinho, gostoso, com xarope tal, é usado assim, gasificado. Em nenhum momento a Coca-Cola fala sobre isso. Pra começar, eles só fazem uma vez por ano, perto do Natal. Só. E detalhe, gente, se você entrar no site dele, eles pegam muito forte na sustentabilidade. É uma marca que tá focando, então, nisso, assim. Então, quando a gente olha para branding pessoal, é tudo que me comunica. Por exemplo, se eu quero vender para um mercado de luxo, não tem como eu acordar num bom dia, meu cabelo tá desorganizado, minha roupa tá desorganizada, meu ambiente tá uma zona. Não comunica. O não óbvio, ele comunica muito, Andréia, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente fala... Não basta ser, o famoso tem que parecer, você tem que pôr pra fora. Imagina que você tem uma clínica de estética top de linha, vai atender clientes tops e a sua recepcionista tá
pior shape, tá com o rosto todo errado, vestida mal. Uma coisa não conversa com a outra. E branding é sobre não falar e falar, né? É aquela coisa assim, imagina que a gente tá sentado aqui, fulano de tal sentou, ele saiu, a gente vai falar dele. Branding é sobre isso, é o que a gente tá falando sobre ele. Exato. Então, quando eu falo sobre posicionamento, primeiro é entender quem você é, quem que eu sou. Né? Ou se você tem uma marca, por exemplo, como a minha marca é? Como a minha marca responderia a uma briga? Como a minha marca responderia a um elogio? Como que eu lidaria, como a minha marca lidaria com essa situação, né? Então, como que... Vou te dar um exemplo. Nós trabalhamos com 2 marcas, Andréia, que é do mesmo dono. Só que uma marca tem um arquétipo totalmente rebelde e governante, no sentido de que, tipo assim, cara, é isso, pronto, acabou, e ele vai ser mais agressivo. E a outra é descolada. Ela é da galera, entendeu? Então, ele não vai chegar falando, é isso, pronto, acabou. Ele falou, bobo da corte. Ele vai falar, gente, não, relaxa, vai dar certo, sabe? Então, o mesmo dono e 2 marcas que conversam diferente. Por quê? Porque a marca tem o coração, né? Ele tem a personalidade. Então, quando a gente fala de negócios locais, quando a gente fala de e-commerce, né? De loja de roupa e etc. Por que algumas lojas, elas fazem o boom enorme dentro da rede, e as outras são mais da mesma e estão brigando com a Shein, por exemplo, né? Shein, enfim, independente de como a pessoa fala. É porque ela é mais do mesmo, ela não tem uma personalidade, entende? Então, acho que sobre posicionamento, primeiro passo, se autoconhecer, entender quem eu sou e tudo mais. E segundo, se você tem dificuldade de fazer isso, Andréia, você contratar uma pessoa que faça isso por você. É porque encurta o caminho, né, gente? A gente fala, essas pessoas você paga porque para fazer aquilo que você não sabe fazer. E tá tudo bem não saber fazer, gente. A gente não precisa saber fazer tudo e nem vai conseguir. Com certeza. Mas isso são coisas que encurtam demais o caminho da gente. As pessoas não entendem isso. Falam, para que eu vou pagar se eu posso fazer o ChatGPT? Para com essa coisinha, essa mesquinharia besta, porque você acha que é só copiar e colar, você não vai ver resultado, você vai continuar patinando. E aproveitando o gancho, Andréia, que você falou sobre inteligência artificial, a inteligência artificial, ela não compra experiência de mercado. Então, hoje você ter alguém que tem experiência e que, assim, já viveu de tudo. E nem sentimento, não vai enxergar. Não vai enxergar. Porque você vai dar, por mais que você gere prompts maravilhosos para ele vai te ajudar. Eu acho que a inteligência artificial, ele tá para ser um acelerador de um monte de coisa que realmente é maravilhoso. Eu adoro usar, mas eu uso de forma estratégica, porque o cérebro realmente dessa operação sou eu, não é ele. Não, e assim, tomar um cuidado com dependência, né? Se você usa inteligência artificial, daqui a pouco você não sabe responder pergunta idiota, porque você fala, espera aí que eu preciso consultar no ChatGPT. Gente, pelo amor de Deus, tem, viu? A geração novinha tá pastando. Não só isso, né? A gente estava conversando nos bastidores sobre as pessoas usarem como terapeuta, né? Qual é o nível de complexidade que isso vai gerar lá na frente. E não é nem... se der um problema para você, você vai tomar... Quem vai medicar o ChatGPT? Não medica. Não medica. E sabe por quê? Qual que é o problema, né? O ChatGPT, ele tá meio que setado para dar as respostas que você gostaria de receber em alguns aspectos. Então, é muito mais fácil. A gente teve enfim, eu tenho uma pessoa muito conhecida que fazia muito isso. E aí, às vezes, respondia o que ele queria ouvir. E a gente que tava vendo a situação de fora falava, cara, não. Sabe? Para que não é isso, sabe? Então, é uma situação bem preocupante, sim. E qual seria, se você tivesse que resumir 3 pilares para fazer uma marca crescer nas redes sociais? Quais seriam esses 3 pilares? Eu acho que, primeiro de tudo, é autoconhecimento. Então, saber quem você é. O segundo é ter consistência. Então, você ser uma pessoa consistente é extremamente importante. E você entender que você tem que ser estratégico e que muitas vezes o estratégico vai precisar de ajuda para isso. Eu acho que marcas fortes no mercado, elas entenderam o jogo de longo prazo, né? Esquece imediatismo. Esquece imediatismo. Se hoje até a gente não pode ser imediatista enfim, tem vários gestores de tráfego, né? Que o pessoal coloca o dinheiro e já quer a resposta. Não funciona assim o mercado. Tá longe de funcionar assim. Então, eu acredito que é autoconhecimento, você saber quem você é quanto marca e quanto pessoa. Você ter consistência. E eu acho que o estratégico também tem que entrar aí. Eu acho que para você ter uma marca forte, você precisa dessas 3 coisas. É bom deixar claro, porque as pessoas pensam que é fácil. Não é? Não é fácil. Você fala assim, então eu vou arrumar e daqui 1 mês, por muito que você fale, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade. Mas eu já estou 1 mês fazendo. Cara, vou te falar, tem pessoas que levam anos. Não estou dizendo que você vai levar anos, não é isso.
E outra, não tem... Eu falo que todo cliente, tudo é muito personalizado. 100%. O que funciona para um, não funciona para outro. Aí tem uns que chegam para mim e falam assim, mas a minha concorrente, ela faz... Vamos dar um exemplo, caixinha de pergunta. Deixa eu te falar uma coisa, a Cíntia Chagas, ela viralizou com caixinha de pergunta. Sim. Tem gente que vai fazer caixinha de pergunta e não é o formato para ele, não é o que o público vai gostar. Exatamente. O Thiago Negro agora viralizou com o Real Selfie, e aí o mercado inteiro tá fazendo isso, porque é uma produção de conteúdo rápida, mas eu costumo dizer que o Real Selfie, ele é para quem tem peito, né? Porque geralmente ele é um conteúdo aberto, tá? Algumas pessoas chamam de lo-fi, tá, pessoal? Mas é um conteúdo que ele é aberto, então eu falo para um mercado muito de forma mais generalista, não tão nichada, e eu dou uma opinião forte sobre alguma coisa. Então, para fazer isso, para funcionar, para ser funcional, você tem que ter peito para aguentar aquilo que vai vir. É verdade. E muitas vezes as pessoas arregam, né? Posicionamento é assim, esquece, se você é morno, o mercado vai te cuspir, Andréia. Vai. Vai te cuspir, não tem como. Não queira, mas eu não quero fazer isso porque não sei o quê. É. E não venha questionar, É. você vai ser engolido. Todas as pessoas que geraram sucesso, não é porque elas foram acima da média. Elas foram consistentes Exato. e elas tiveram peito para aguentar aquilo que elas são. É só não parar. É só não parar. só não Gente, parar. é isso, é só não parar. Hoje, todo mundo quer viralizar. Sim. É aquela coisa, aquele desespero para viralizar. Mas, gente, o que realmente importa? O número de seguidores, o engajamento qualificado com as pessoas, você comprando seu serviço e comprando seu produto, o que realmente importa? Receita. O que importa é receita e o que importa é o que vão falar de mim quando eu levantar da mesa. Então, assim, como que você quer que as pessoas falem? Você quer que as pessoas te falem que você é uma pessoa... O que eu vejo muito, tá, André? Que é muito engraçado. Sabe aqueles vídeos no Instagram que são super virais de marketing brasileiro? Que é tipo, sei lá, você já viu aquele de jogar o tijolo na cabeça do outro? Ai, já. Quando eu vejo isso, tem algumas marcas que eu vejo fazendo isso, que eu falo, gente, isso beira ao ridículo. Porque em termos de posicionamento, é muito apelo. É literalmente a pessoa desligando o fator dinheiro, valor, né? Porque uma marca que tá fazendo um conteúdo como esse, ela esqueceu completamente o valor. Ela está focada em um monte de gente olhando. Se você trabalha com a classe C, né? Isso faz sentido. Tá? Total. Se você trabalha com a classe C, isso faz sentido, porque você vai trabalhar para um público de nível de consciência muito baixo, um público que não tem dinheiro para comprar, e aí aquele produto faz sentido. Pô, eu tenho um mercadinho de bairro, vou fazer aquele produto. Beleza, faz sentido, ok, tá tudo certo. Agora, se eu tenho uma marca, esquece percepção de valor, esquece, né? Ainda mais se a gente for falar do mercado de luxo. O mercado de luxo, ele quer não pertencer, gente, é totalmente diferente. É exclusividade. Exclusividade. Não queiram... Gente, isso é muito importante, tá? Porque as pessoas pensam, se eu vou colocar uma roupinha assim, tá, mas essa roupinha assim, essa falhada sua, ninguém vai lembrar de todos os seus rios que você tava bonitinho, vai lembrar dessa sua falhada aí. Sim. Essa pessoa aí que vai fazer meu negócio, sim, dependendo para quem você tá, faz total sentido. Esses dias eu vi um conteúdo muito interessante de uma moça que foi comprar uma bolsa na Gucci, que ela tava namorando há muito tempo. E ela chegou na loja e a vendedora estava desarrumada. E ela falou, eu não vou comprar. E aí você pode pensar, né? Aqui, a galera que tá pensando aqui comigo, fala, que bobagem. Pensa que talvez aquela bolsa tivesse um significado emocional para ela muito maior do que qualquer outra coisa. Talvez ela estivesse fazendo a primeira compra dela de luxo. E ela queria que a experiência dela como cliente fosse 100% perfeita. Porque imagina, você pagar 22 mil, 15 mil, 30 mil numa bolsa, você quer que seja perfeito do começo até o final, porque você valoriza o seu dinheiro que foi conquistado. A não ser que, beleza, eu sou de um mercado X, enfim, tô ganhando aquele dinheiro de forma ilícita, entro dentro de uma Gucci, compro 5 bolsas e dane-se, porque o dinheiro nem é meu, entendeu? Existe muito isso com o mercado. Existe. Mas a gente não pode romantizar o fato de que comprar uma bolsa de 60, 70, 120 mil reais é realmente Gabi, algo... se tem uma coisa que eu sou fã, é a experiência do cliente. Nossa, eu muito. Me ganha muito. É assim, gente, as pessoas não estão fazendo o básico bem feito. E aí é uma coisa que eu reparo muito, é uma coisa que eu pego muito, é por isso que eu falo até que eu dou esse treinamento de atendimento de excelência, porque não é do jeito que vocês estão pensando. Não. Não é. Olha, eu fui num laboratório que até fez um story, eu falei, gente, tava tão gostoso. Eu fui para tirar sangue para fazer ultrassom. Não é gostoso tirar sangue, sim, não é gostoso fazer ultrassom. Você vai nem esperando que seja. E aí eu cheguei lá. Gente, primeiro que o lugar já era lindo.
Tinha uma árvore maravilhosa que eu fiquei assim, eu nem me importei do manobrista demorar para pegar o carro. Eu só fiquei olhando, fiz até um rios da árvore. Aí depois eu fiquei lá no café, tinha umas orquídeas, mas era um ambiente tão gostoso, você fala, não parece que eu estou num laboratório. E ali, para mim, foi um momento, foi um acolhedor, foi um negócio assim, não me senti no meio de povão. Sim. Gente, nada contra quem gosta mais Você entende? Mas eu estou dizendo a questão da experiência que eu tive. Eu acho que, principalmente quando a gente fala também sobre, né, quem acredita nisso, né? Eu acredito muito, gente, em como a gente organiza o universo para entregar aquilo que a gente quer. Então, eu faço choques de abundância, Andréia, que é Com literalmente certeza. entrar em lugares que hoje não é normal para mim gastar. Mas para minha mente, ela não sabe se é normal ou não. Ela não sabe, exatamente. Então, eu já cheguei a entrar em lojas muito caras, por exemplo, entrar numa Chanel, numa Prada, que são lojas, né? Enfim, talvez até nunca entrei numa Hermès, mas já entrei nas outras duas. E de perguntar, falei, qual que é a coleção, o preço, como se aquilo fosse literalmente normal no meu dia a dia. O sonho em ter um carro. E aí eu fui lá no Mercado Livre e comprei a chave do carro. Então, essa chave fica na minha bolsa. E aí eu cocrio desta forma. E quando a pessoa... Eu adoro esse assunto, gente. Essa parte de cocriação, adoro. E quando a pessoa ela se acostuma com o ambiente que não é assim, com o Aquilo ambiente se torna normal. eu vou comer sempre no PF, eu vou sempre no mais barato, eu vou andar a pé porque eu não quero gastar com Uber. Não que a pessoa precisa fazer isso sempre, tem que ter responsabilidade financeira 100%. Mas quando ela se adapta à escassez, para ela mudar isso, Andréia, leva... Não sei nem se muda, se ela não quiser mudar, tá? E se quiser, ainda vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Então, isso vem de crença familiar. A gente estava até conversando ontem e eu falei assim, qual crença familiar que seu pai ou sua mãe falava, né? A gente estava trocando, eu e o Giovanni, sobre isso. E eu falei assim, cara, uma coisa que eu ouvia muito era tipo, dinheiro não dá em árvore. Eu escutei muito isso quando era criança. E aí... Depois, com a psicanálise, enfim, entendendo um pouco mais sobre o universo também, hoje na minha casa é um lugar de abundância. Dinheiro vai nascer em árvore, sim, se precisar nascer. Então, o dinheiro não é ruim, não, gente. O dinheiro é maravilhoso. A gente fala assim, o dinheiro sobe na cabeça. Não sobe na cabeça. A pessoa sempre foi aquilo, gente. Ela só deixou transbordar. Exatamente. É diferente. Exatamente. Então, são crenças relacionadas a isso. E voltando para o nosso assunto, que eu acho que a gente foi, que eu até me perdi aqui. Relaxa. Aqui acho que você concluiu o assunto. Eu acho que eu concluí o assunto. A gente foi, ela concluiu o assunto. E aí, do marketing digital, de quando você começou para agora, que diferença que você sente? Principalmente em público, pessoas, nível de consciência sobre marketing, né? Na época da pandemia, ali, vamos falar da galera que explodiu muito, vendeu muito dinheiro. Que pegou o hype no começo, né? Que, assim, já existia muito antes, tá? Eu, por exemplo, que tenho 6 anos de mercado, atrás de mim já tinha gente fazendo isso, ó... milhões de tempo, enfim, Érico Rocha já estava fazendo muito, Priscila já trabalhava com isso, enfim, realmente essa galera que é muito famosa já fazia isso. No período pandêmico, as pessoas não entendiam que aquilo era uma ação de marketing, então quando você colocava, por exemplo, uma escassez, quando você colocava um senso de urgência, né, então, até hoje, meio-dia, só tenho 3 vagas, então quando as pessoas faziam isso, era funcional, isso, era funcional, isso funcionava muito, hoje não, hoje as pessoas têm um dado super interessante, André, que as pessoas encaram o marketing, 80% das pessoas, foi uma pesquisa que eles rodaram, tem vários tópicos dentro dessa pesquisa. Quem fez ela também para trazer para o livro dele foi o Rodrigo Branco, que fala sobre o desmarketize-se, né? E ele traz, né, dentro dessa pesquisa, que 80% dos brasileiros enxerga marketing como algo ruim ou não confiável. E olha que loucura, né? O João Branco, né? Que trabalhou no McDonald's por tempo. João Branco. João isso Branco. mesmo. Rodrigo Branco é o que está nos Estados Unidos, que mexe com o negócio de entretenimento da Disney. Isso, perdão. O João, inclusive, ele traz isso dentro do livro dele e é super interessante como o brasileiro interpreta o marketing no Brasil. Então, eles encaram como se fosse algo ruim e não é. Então, eu acredito que o tempo de mercado que mudou foi o senso de conhecimento das pessoas sobre aquilo. Então, eu acredito que as marcas, os experts, tiveram que se adaptar muito ao nível de consciência. E eu acho também que quem é ruim e mediano cai. Não dura. Não tem como. Não tem como. E esse negócio que você falou do João é muito louco, porque quem pegou o hype lá atrás estourou justamente. É exatamente o que você falou. Agora, tá mais difícil de você conscientizar. E até porque também, além das pessoas terem mais conhecimento, tem um outro problema.
a questão de picaretagem no mercado. Muito. Então, hoje é mais fácil você encontrar picareta. Eu Muito falo que o mais. mercado tá saturado mesmo, de um monte de picareta. Charlatão. Mas pessoas boas é difícil de você encontrar. Muito. Então, por isso que as pessoas estão mais, assim, em adquirir um produto, um infoproduto. Mas você concorda comigo também, André, que uma pessoa que quer pagar R$1.000 para um estrategista, você acha que ele tá comprando o quê? Né? Porque a conta não fecha. É que não tem noção, né? E acha que é esperto. Ai, consegui um estrategista aqui por R$1.000. Não é esperto. Mas aí eu te faço uma provocação. Tem, por exemplo, pessoas querendo pagar R$1.000, R$1.500 para ter um estrategista de negócio ali dentro do digital dele e quer ter o resultado que a galera que paga, às vezes, R$20, R$25 mil para essa galera tem. Então, assim, a conta não vai fechar, entende? Então, eu entendo que existam muitos charlatões no mercado mesmo, muita gente que nunca trabalhou naquilo, que nunca desceu, molhou os pés e as mãos de terra, vendendo soluções sem nem saber qual que é o problema de verdade. Isso tem muito, muito mesmo. Eu acho que a pessoa que está assistindo a gente, tá, gente? Acho que é muito importante para você, dono de empresa, você que vai comprar um curso de alguém, você entender se aquela pessoa vive realmente aquilo que vende. Essa pessoa já viveu isso? Quanto tempo que ela tá ali batalhando nisso? Começou agora? Antes, o que que ela fazia? Então, eu acho isso muito importante para você tomar a decisão do melhor profissional para você trabalhar, o melhor curso para você comprar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o mercado mudou muito. E eu acredito também, tá? Eu não sei se você divide dessa opinião comigo, eu também quero te ouvir. Que existem pessoas que eram lá atrás, na pandemia, grandes players, que eles também estão dando uma patinada. Com certeza. Ó, eu vou te falar, o próprio Pedro Sobral, eu escutei ele falou assim, ó, por que ele voltou o evento do Subido ao Vivo esse ano em São Paulo? Porque ano passado ele fez no Rio. Sim. Ele falou que ele fez em São Paulo, porque ano passado foi difícil dele encher, porque era o Rio de Janeiro. E ele deu uma patinada forte para colocar pessoas no Rio de Janeiro. Pedro Sobral, que tem uma comunidade absurda. E aí agora ele trouxe para São Paulo. E mesmo assim, ele deu uma... Sim, não tá... Assim, evento presencial é uma coisa muito difícil, né, de encher. Porque o que acontece, pessoal? Naquela época pandêmica, você colocava um montão de gente na live, porque era o que nós tínhamos. E hoje a gente briga com um monte de coisa. A gente briga com o churrasco da família, a gente briga com outros eventos que vão ter na cidade. A gente briga com o show, a gente briga com a baladinha, a gente briga com o tempo com a família. A gente briga com tudo isso. É um ativo muito caro hoje em dia, eu falo. E outra, aí também tem outro negócio, né, Gabi? Você falando de inteligência artificial, você falando essas coisas das pessoas de contratar, mas também tem a questão das pessoas acharem que o ChatGPT, ele é o suficiente. Eu tô falando de ChatGPT, mas tem trocentas outras... Sim. Coisa artificial. Como é que se enxerga o papel da inteligência artificial no futuro da estratégia digital? Porque, assim, as pessoas, de novo, estão botando muita... Não preciso contratar alguém porque eu tenho o ChatGPT. Gente, não... E eu estou batendo muito nisso porque as pessoas estão achando que elas estão poupando dinheiro com o ChatGPT. Inteligência artificial, ele vem muito mais como um funcionário da estratégia, né, do estrategista, do que o cérebro da operação. Sabe o que é interessante também, André? Porque eu acho que tem tanto isso, as pessoas estão querendo enfiar tanto a goela abaixo a inteligência artificial dentro dos processos, que o destaque, aquilo que vai ser realmente muito foda, vai ser o real. Exato. Então, hoje a pessoa, por exemplo, eu gravo 25 criativos lá com a inteligência artificial. Tudo bem, talvez ela otimize algumas coisas, mas ainda assim, coloca o expert para fazer o criativo para você ver como é que vai ser. Então, tem muita coisa que você consegue otimizar, ok? Faz sentido para algumas coisas, mas ainda assim, quem for o real, quem realmente entender emoção, quem realmente entender a fundo sobre isso, vai se destacar muito dentro do mercado. Porque imagina que tá todo mundo olhando para um foco. E aí eu tô olhando para o foco contrário. Muito, por exemplo, como a gente, né? O mercado inteiro pensa, vou ter um negócio, vou contratar um gestor de tráfego, vou pôr tráfego pago. E aí, acha que vai acontecer um milagre, né? Que vão jorrar leads e que vai vender muito. E não é assim que funciona, tá, gente? Como é que funciona de fato? É com construção. Construção da marca, construção do legado, construção do negócio. E isso leva tempo, isso leva consistência, constância, um monte de coisa que envolve isso. E aí, quando você acredita que a inteligência artificial vai te dar o resultado que você quer assim, sinto muito, você só vai se frustrar. Aí você perdeu tempo,
você economizou dinheiro, porque eu nunca vou falar que isso é economia de dinheiro, porque é a famosa economia burra, que é quando você... Economia porca, eu falo, Exatamente. Então, o que eu enxergo para inteligências artificiais? Elas são um funcionário do estratégico. O cara que tá achando que vai pagar R$1.000 para um social media postar e a inteligência artificial vai fazer o calendário editorial... Deixa eu te falar uma coisa. Vai dar muito ruim, sabe? Pode ser que dê certo no viral, né? Que você vai literalmente copiar e colar o conteúdo de outra pessoa, mas assim, em quem você é, com essência de marca que vai durar muito tempo. Imagina uma marca de roupa normal que tá fazendo isso. Aí tô colocando todas as estratégias que fulano de tal usa para aplicar na minha marca. Amor, a sua marca ela é única. O seu público, ele é único. Então, tem muita coisa assim. Eu não brigo com a inteligência artificial, eu uso ela a meu favor, mas eu sou muito contra a substituição da IA para Eu concordo super, e eu sempre falo, toda vez que eu vou fazer uma análise para um cliente novo chegou, eu vou estudar o mercado, vou fazer dele tudo, vou olhar a concorrência, vou olhar tudo. Eu falo que é muito personalizado. Eu não tenho nenhuma tabela de preço. Quanto é? Não tem. Eu preciso ver o que eu vou precisar fazer para você. Exatamente. Porque assim, o que funciona para um não funciona para outro. E eu olho a sua concorrência não para ver o que eles estão fazendo, para ver o que eles não estão fazendo para eu fazer para você. Sim. Só para você ter uma ideia, dentro da agência a gente fecha, né, os nossos clientes e geralmente eles perguntam, né, quantos posts eu tenho por mês? E eu falo assim para ele, olha, a gente não trabalha com posts mês, de forma nenhuma. Aí se você perguntar, Gabi, por que vocês não trabalham com post mês? Porque eu sou estratégico. Se eu achar que eu tiver que fazer 50, eu vou fazer 50. Se eu achar que eu tenho que fazer 70, eu vou fazer 70. Então, assim, se eu tiver que olhar para, enfim... Se eu entender, eu já tive casos, por exemplo, de entender que o Instagram ele era mais vitrine e que eu tinha o LinkedIn como aquisição de leads forte. Migrei estratégia para lá, usei isso aqui para cá. Cara, o ChatGPT não vai fazer isso por você. Não vai. Não vai fazer. Não vai. E não queira, só readapte esse texto aqui agora para o público do LinkedIn. Pare. Não. Pare. Não, para todas as redes. E falando em todas as redes, uma coisa que você ama muito, a gente já percebe, eu também, gente, é uma delícia. Depois ela vai passar o TikTok dela aqui para você. Vamos falar de TikTok. Show. Como que você enxerga o TikTok hoje? Ele é uma vitrine para negócios físicos também? Quem não tiver no TikTok, enfim, nos próximos 5 anos vai ser engolido. Acho que até menos do jeito que tá indo, né? Sim, mas eu olho pro mercado 5 anos, eu dou 5 anos pro Instagram voltar a ser... Olha que loucura, né? Pode ser que eu esteja... Voltar a ser só as fotinhos. Pode ser que eu esteja muito enganada. Mas eu enxergo o Instagram muito mais como... Vai cansar. As pessoas já estão cansadas, Andréia. Né? Então, aquele conteúdo que antes, por exemplo, que ano passado... que todo mundo fazia, que era super dinâmico, que uma hora eu aparecia aqui, outra hora eu aparecia aqui, outra coisa. Isso não funciona mais, as pessoas estão cansadas. Por quê? Tempo de tela, a gente acelerou demais. A gente colocou no 2x demais. E aí, o que aconteceu com as pessoas? Elas cansaram. Elas querem o quê? O real, a conexão, a conversa, o bate-papo. Então, quando eu olho, por exemplo, para o YouTube também, eu olho um canal com um potencial absurdo. Enorme. Porque as pessoas hoje... Vamos falar um pouquinho da estratégia que o próprio G4 está trazendo, ou o pessoal lá do Primo Rico, que é 24 horas acompanhando um empresário. Então, eles não trazem tanto ensino, mas eles ensinam fazendo aquilo. E ele traz o senso de, eu tô assistindo, tô fazendo alguma coisa ali na minha casa, eu tô assistindo, entendeu? Eu tô ali. Então, isso é um conteúdo gostoso, ele não cansa a minha mente. É porque aí também não tem rotineiro, né? O negócio assim, eu tô acompanhando o cara, dá aquela sensação de eu tô vendo o que o cara tá fazendo. Exatamente. Quero ver a próxima coisa que ele vai fazer. Exatamente. Então, eu vejo que cada vez menos o conteúdo de ensino, por exemplo, dentro do Instagram, ele performa. Cada vez menos. As pessoas, elas não querem aprender tanto dentro do Instagram. Elas querem muito mais estar dentro da sua vida, elas querem estar muito mais ligado com a sua comunidade, querem saber a sua opinião. Então, isso faz muito mais sentido hoje para dentro do Instagram. Quando a gente olha pro TikTok, o TikTok, ele é uma plataforma maravilhosa, por quê? Porque você não precisa de grandes recursos para fazer acontecer lá dentro. Então, ele é ótimo para qualquer negócio. Se você tem um negócio físico e você faz um conteúdo lá dentro, se você adapta um áudio, uma trend do momento, coisas que são em alta, se você vem mostrar ali de uma forma diferente, o senso de viralização, ele é absurdo, Andréia. Tem uma marca que chama... tem uma marca de Campinas que chama Delia Confeitaria. E essa marca
teve uma pessoa, não foi a própria marca que fez, mas teve uma pessoa que fez cortando um croissant de pistache e mostrando por dentro como que era esse croissant. Olha, nada demais. Nada demais. E ela falou assim, gente, isso aqui é a 8ª maravilha do mundo que eu já comi. Literalmente, ela, tipo, fez uma propaganda gratuita, mas não era intencional. Aquilo viralizou de uma forma que essa confeitaria, ela virou a confeitaria mais hypada de Campinas. Por conta de um vídeo do TikTok. E aí, depois, as pessoas foram fazendo mais vídeo, porque aquilo foi hypando. Ninguém quer ficar fora. Aí a marca falou, tenho que fazer um TikTok. A marca nem tinha TikTok. Nossa. Entende? E agora eles publicam lá vários conteúdos e cresce cada vez mais. Você vê os stories, André, às vezes eu passo por lá, né? São filas e filas para entrar. Isso aconteceu muito também com a marca Albi. É uma marca de comida árabe, enfim. Não me lembro direito se é árabe ou se é tailandesa. Enfim, é um tipo de comida específico. E é um casal que eles começaram a publicar dentro do TikTok a rotina deles, mostrando. E aí, o que aconteceu? Esses vídeos, eles tomaram uma proporção gigante e começou a cair na galera que é muito famosa. Então, tipo, você via lá stories da Silvia Brás falando do Albi, 100% sem pagar. Eu não paguei nada pra você. Resumo da ópera, tipo, eles estão com franquia, negócio, assim... É surreal. É surreal. E aconteceu em 6 meses. 6 meses a marca saiu do absoluto nada, de um sonho de um casal, pra uma marca que... Gente, vou falar pra vocês, eu tô destravando no TikTok, porque eu acho, embora eu não estava tão presente, que você tem que colocar isso não só nas redes sociais, como na vida, até num investimento. Os ovos numa única cesta. Jamais. É sempre, principalmente quem já trabalhou com eventos sabe, tenha sempre o plano B e o plano C. Falhou um, você tem outro, falhou um, você nunca pega embaixo. Então, eu sou a favor, é assim, e eu estou me adaptando, eu estou aprendendo, a Gabi já me deu até umas dicas, já alterei, eu quero que ela abra uma mentoria, e eu vou ser a primeira. Você sabe que eu tenho muita gente que me pede isso? Ah, não, tem que fazer, e eu sou a primeira, eu quero ser o case de sucesso. O seu você já sei que é um sucesso, agora eu quero ser eu. Por quê? Porque é outra pegada, não saia confundindo. Porque o que eu faço? De verdade, gente, eu simplesmente pego, não é o certo, porque cada um tem um formato, já vou lá avisando, não façam isso. Mas eu reposto os meus reels do Instagram lá. Uhum. Mas eu vejo que tem coisa que funciona no TikTok que não funciona no Instagram. Uhum. Eu fiz um videozinho, um reels de 9 segundos. Muito bom, por sinal. E aí... bombou no Instagram, mas não bombou lá. E o que eu fiz... achei que você estava falando da unha. Não. E um que eu fiz de papelzinho, que é bem didático. Troque isso. Por isso, falando, não deu nada, flopou no TikTok. E no Instagram, tá vindo... E ele tem 52 segundos. Pra mim é muito. É bastante. Assim, como que funcionam as duas redes, tá, André? Pra você que tá assistindo a gente aí, uma boa dica. O Instagram, ele é um conteúdo que requer um pouco mais de refinamento, né? Então, a gente dá uma refinadinha lá no conteúdo, a gente traz um senso um pouco de autoriedade, né? O TikTok é uma grande conversa de amigos. Então, é por isso que ela fala, sempre que você for fazer conteúdo lá, é uma grande conversa de amigos. E aí, o TikTok, mais do que o Instagram, ele cobra da gente posicionamento. Ele cobra da gente uma opinião. Ele cobra da gente levantar uma bola, mas puxando pro lado que você acredita. Para que a pessoa que não acredita te discorde. Fala, você tá completamente maluca. E aí, eu brinco que, assim, o TikTok tem que ter... Pra que ter peito. Opa, porque lá a galera fala, hein? Porque é uma rede que as pessoas têm a cultura de consumo, de escrever o que pensa, o que sente, o que tá... Porque eu acho que a melhor coisa do TikTok, gente, é que ele entrega seu conteúdo pra todo mundo. Entrega. Pra todo mundo. E eu fiquei chocada, porque quando eu fiz... Eu não tinha o hábito. Aí eu fiz um vídeo que não foi postado no Instagram, que foi a Gabi falou, se posiciona disso, não sei o que, alguma coisa eu fiz. Cara... Eu falei, as pessoas comentam mesmo, né? Porque o que não comenta no Instagram, lá eles comentam sem medo do amanhã. Loucura. Sem medo do processo. É muito engraçado, porque quando a pessoa entra no meu Instagram, às vezes ela vê um conteúdo lá que tem uma taxa de engajamento baixa, né? Agora que a gente mudou realmente o posicionamento, a gente vai vir com uma websérie, enfim, algumas coisas assim relacionadas à minha marca pessoal. Mas quando a pessoa entra no meu TikTok e fala, que é isso? Eu, faço, que nem essa semana, eu tive 3 vídeos de
3 milhões, né? Então, um bateu 1.1, outro 1.2, outro 1. E aí, eu tenho like de, tipo, 100, 120 mil likes, 2 mil comentários. É uma loucura. Mas por quê? Porque eu entendo que não é só sobre o meu nicho, sabe, André? Isso também é uma dica super valiosa. Então, não é só sobre o meu nicho. Vou dar um exemplo. Se eu falo, por exemplo, se você... Vou te dar uma dica da sua vida. Você tem isso na sua vida. Você é uma pessoa muito ligada à estética. Então, você ama procedimentos estéticos, você testa cremes, você traz tudo. E mulher... Não sei se vocês que estão aí do outro lado, vocês estão conseguindo ver, mas a pele dessa mulher... Gente, é sério. Eu tô na frente de uma Barbie e ela tá me elogiando. Eu tô falando sério. É lindíssima. Lindíssima. Obrigada, meu amor. Então, quando você traz, por exemplo, isso pro seu TikTok, então, os produtos que você gosta, quais foram testados e você não gostou, quais procedimentos você já fez, isso, as pessoas, elas querem saber, elas vão entrar dentro da sua vida. Gente, eu vou fazer isso. Você cria dela, ela vai criar um monstro aqui, ó. Vou criar. Monstrinha. Juro. E aí, o que entra, né? Quando as pessoas começam a se conectar com a Andréia nesse sentido, né? Aí, vou dar um exemplo. Aí a Andréia pode chegar lá e falar, por exemplo, mulher com mais de 30 anos que não... Perdão, mulher com mais de 30 anos que não cuida da própria pele, não vai cuidar do quê, por exemplo? Você não pode esperar virar um maracujá de gaveta pra depois fazer. Se ela tivesse começado exatamente desse jeito, eu ia te falar o que ia ser no TikTok. Eu vou ter que fazer um hoje, depois dessa. Então, porque você entende que tudo envolve a Andréia? Então, os procedimentos que você gosta, que é a sua vida, a sua opinião sobre esse assunto. Aí você traz um insight de mercado, você traz um conteúdo educacional de uma forma diferente. Então, você começa a modelar o TikTok para as pessoas entenderem que além do seu negócio, existe a Andréia. Então, aí entra, por exemplo, eu fui pra Fernando de Noronha muitas vezes. Eu fui mais de 8 vezes pra Fernando de Noronha. E, cara, eu conheço a ilha de cabo a rabo, né? Então, eu fui lá e coloquei um conteúdo. Pô, mais de 8 vezes na ilha, tudo que eu tenho pra te falar. É um vídeo que tem, tipo, 900 mil visualizações. São fotos, não é nem um texto vídeo. falado. Não, são fotos com os insights. E tem um monte de compartilhamento, um monte de coisa. Então, quando a gente olha pra isso, né, quando eu entendo, né, o meu negócio em si, então, tipo, eu tive um negócio falando sobre marketing, o lançamento do Boca Rosa bateu 2.2 milhões. E aí eu tive, por exemplo, falando às vezes de um assunto que eu gosto, tipo, eu acompanho a Virgínia, gosto de falar sobre ela, um tema super polêmico, vai me trazer uma galera pra dentro da minha base. Então, eu entendo isso e eu vou mixando, né? Ótimo. Só pra você entender, né, André, pra as pessoas que estão olhando, eu não escondo isso de ninguém. Tive um emagrecimento muito sério, de um tempo pra cá, emagreci 16 quilos usando Monjaro, então caneta emagrecedora. Isso é muito legal, cara, porque o conteúdo dela, ela é real. Isso. Não tem mimimi. Não. Não tem, ai, gente, sabe o que é? Eu emagreci fazendo... Não, é que nem eu falar, eu tenho essa pele, mas eu não faço injetável, só o Botox de injetável. Mas do resto... Eu uso muito laser. Sim. E eu gosto. Eu vou fazer 43 anos. Deus é pai, gente. Entendeu? Se essa mulher não estiver dando dica amanhã no TikTok, eu vou matar ela. Ela vai mandar um míssil de Campinas pra cá. Mas, você entendeu? Então, e se cuidar. Então, eu falo porque realmente eu gosto. É como você gosta da... Eu admiro ela. Eu acho que a Boca Rosa deveria chamar ela até como embaixadora. Fica a dica, viu, Bianca? Porque essa menina, ela manja e ela se acompanha a Boca Rosa há muito tempo. Muito tempo. E você fala do negócio dela de uma forma, assim, muito estratégica. Muito estratégico. E é legal porque, por exemplo, na minha vitrine, né? Porque como o TikTok tem o TikTok Shop, que são maneiras de monetizar lá dentro, eu brinco, né? Eu falo assim, esse mês, quem vai fazer as compras de casa e pagar a moça que trabalha? É o TikTok. Então, eu brinco com isso porque isso vira uma monetização. Sim. E aí, pra monetizar, é importante o pessoal saber que não basta você estar lá dentro. Você tem que ter 10 mil seguidores. Os seus vídeos têm que ter acima de 1 minuto e um falado. Não pode ser só foto. Então, ele tem algumas regrinhas de monetização. Que não então, é nada demais também. Não é nada demais, porque é algo que você faz, né? É natural. Lá dentro é uma coisa muito natural. Eu abro, converso, falo. Então, é muito natural. Eu não preciso dessa... Se fossem meus melhores amigos. E elas se tornam mesmo, é muito legal. Então, com o Monjaro, eu abri uma discussão que no começo era 100% orgânica para contar a minha experiência com a medicação, né? E aí enfim, quando isso aconteceu, eu viralizei nesse assunto muito grande. A marca me chamou para ser embaixadora. Olha que legal. E aí, me tornei embaixadora e tudo mais. Aí a gente entrou num acordo comercial e aí eu recebo o comissionamento daquilo que entra. Então, tem meses, assim, que são valores
muito consideráveis. Porque uma que ele tá hypado, outra que não só a questão do hype, ele não é barato. Não, é uma medicação muito... Entendeu? muito, Independente, sim. mesmo que ela seja manipulada, ela também Ela continua não deixa sendo de cara. ser, Não se sim, compara não. um Wegovy, Não. um Ozempic da vida. Não. Entende? E ela tem os resultados. E é legal que você coloca, porque assim, as pessoas, aqueles que não usam, não generalizando, Sim. mas em via de regra, eles metem o pau. Sim. Ah, é porque você só vai ficar a pele andando. Mas, gente, se você faz uso corretamente, faz uma ciclagem, se você tem médico te acompanhando, se você está comendo, porque a fome não vai vir, mas você vai querer comer, coma, para você não perder... Cara, não tem por onde dar errado. E não só isso, é que tem mulheres que usam a medicação pra tipo, secar, já são magras e secam, mas vamos pensar na galera que realmente entra numa loja como a Renner e não consegue comprar um shorts. Vamos pensar na mulher que não tem relações sexuais com o marido porque tem vergonha do próprio corpo. Vamos falar da pessoa que está enfiada dentro de casa, beirando uma depressão porque não consegue sair para ser julgada. Então, assim, é muito fácil a galera, imagina, é muito fácil a galera que tá de fora apontar o dedo, mas não vive a realidade do outro, irmão. Então, assim, não tem como, sabe? Às vezes não tem relação sexual com o marido de luz acesa. Exatamente. Vergonha do corpo. Tem vergonha. E aí a gente entra nesse debate lá dentro. Então, assim, tanto que eu tenho um conteúdo lá que fala, cara, se você é uma mulher que não julga o outro, independente de qualquer coisa, você quer um ambiente seguro, etc., aqui é um lugar pra você. Entende? Aí eu falo, eu mando a real. Às vezes, quando elas estão assim, emagreci só 4 quilos. Eu falei, só 4 quilos? Quanto tempo você levou sua vida pra engordar? Tu quer perder 10 quilos em um mês? Não vai acontecer. Excelente. Não vai acontecer. Então, eu acho que o TikTok, além do papo de conversa de amigas, Andréia, é que assim, foi o que você falou, eu sou real. Ou vai me amar, ou vai me odiar. Exatamente. E aí a gente cria, e é assim, o melhor lugar do mundo para criar comunidade é o TikTok. É o TikTok. Olha isso, gente. É o TikTok. Sério. Agora, o que você diria para um influenciador que geralmente... que diferencia um influenciador que realmente gera resultado de um que só tem vaidade, só traz like? Uma ótima pergunta, porque eu vou falar aqui pro dono do negócio, tá? Você precisa entender qual que é o objetivo que você vai ter com aquela pessoa. Existem influenciadores de mercado, Andréia, que eles vão trazer branding. Sim. Branding, 100% branding. Eu não consigo avaliar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Silvia Brás. Eu não consigo avaliar, por exemplo, se ela está fazendo uma campanha para Hermès e aquilo vai gerar, por exemplo, um ROI para essa empresa, um investimento muito... né, que não consigo avaliar. Dá um exemplo. Mas ela gera um branding muito forte para a marca, né? Então, ela tem uma opinião de mercado para o mercado tem muita grana muito forte e tudo mais. Então, para a marca, é importante ter a Silvia Brás se posicionando com a bolsa da Hermès. Esse é um exemplo. Então, isso daqui a marca tem que entender. Qual que é o nosso objetivo contratando essa pessoa? A gente vai querer receita? A gente vai querer branding? Porque se às vezes ele quer receita, pode ser que aquele influenciador traga. Mas às vezes faz mais sentido ele pegar escala, tipo, eu vou pagar 100 influenciadores menores, mas que falam do meu nicho. Tipo a Hidratei. Exatamente. Eles pegaram micro, nanos e fazia todo mundo postar mesmo depois. Nossa, todo mundo tá usando. A Jade Picon também fez uma estratégia dessa no TikTok com a marca dela, com a Aura. Então, se você vê, tem várias influenciadoras que postam no TikTok Shop, tem na vitrine, etc. E a marca tá vendendo horrores com isso. Então, são estratégias de marketing nesse sentido. Às vezes, compensa, vou dar um exemplo, né? Se, às vezes, eu tenho uma marca que trabalha com cabelos cacheados e eu tenho uma micro-influenciadora que só fala sobre isso, eu investiria meu dinheiro 100% ali. Com certeza. Porque a comunidade que acompanha ela, acompanha por uma razão específica. Então, é muito mais certeiro que ela me traga resultado financeiro. Ela representa a comunidade cacheada. Exatamente. Então, quanto marca, eu olho para esses dois cenários. Eu sempre vou olhar para aquilo que vai me gerar branding e o que vai me gerar receita. Quanto a influenciador, tá, Andréia? Eu já fiz campanha, por exemplo, para marca, sem a marca me pagar nada. Chegou na minha casa, por exemplo, eu fiz como se eu estivesse sendo paga. Por quê? Porque eu abro uma porta comercial para esse local. Quem fez isso foi o Tito, né?
Felipe Tito, com a Nike. Ele fez isso com a Nike e também quem fez muito foi o John Vlogs. O John Vlogs fez isso, independente do que quer que seja, se ele tá envolvido com Blaze, com não, com casa de aposta, enfim. O que ele faz hoje em dia? Ele fala pra marca, ó, não precisa me pagar, eu vou entregar, só que quando eu entregar, você vai me pagar assim, você vai fechar um contrato comigo desse jeito, você vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Então, ele é estratégico, ele é um influenciador estratégico, que Sim. pensa a longo prazo. Então, se você, que é um influenciador e quer trabalhar com as suas mídias sociais, seja no TikTok, etc., seja estratégico. Nem sempre você vai ganhar na primeira. Até o que eu ia te perguntar em seguida, né? É tipo, você acredita que as marcas pequenas, se elas podem crescer com essas parcerias de influenciador ou é só para grandes players? Não, André, é mais do que colocar dinheiro em tráfego pago. Olha isso. Mais do que colocar dinheiro em tráfego Isso pago. é ótimo, gente, porque tem gente que acha que o tráfego pago, ele é a solução da vida. Não é. E tem gente que não sabe lidar com o tráfego pago. Não. Porque não. é só um panfleto online passando, gente. Quem vai ter que converter é quem tá aqui, que vai Isso. receber. E aí entra na grande briga, né? Eu tô gerando lead, mas a pessoa tá falando que não tá convertendo. Vamos fazer básico. Se eu te entreguei 100 leads e você não converteu nada, o problema não tá no tráfego. Perfeito. O problema não tá no tráfego. Perfeito. Se você tivesse que dar uma dica para o empreendedor escolher um influenciador certo para sua marca, Análise, primeira etapa. qual seria? E aí eu analiso taxa de engajamento em publicações, né? Primeiro de tudo, eu vou analisar o influenciador. Ele casa com a minha marca? Ele tem a postura da minha marca? Porque tem gente contratante que eles querem, eu queria o fulano e tal porque eu gosto dele. Não. E não condiz com aquilo que você quer. De forma nenhuma. Ele casa com a minha marca? Ele tem os princípios na minha marca? Se ele for se envolver numa polêmica, por exemplo, né? Vou contratar a Deolane, beleza, mas a minha marca tá com os princípios alinhados com ela, quer se envolver em polêmicas com ela, quer fazer... Então, isso é importante de olhar. Sim. E aí, depois que eu olhei isso, ok, casa. Vamos olhar para dados? Vamos ver um pouquinho, né? Quem que é o público dessa pessoa? Por exemplo, eu já trabalhei dentro de um processo de uma marca que foi... Bom, eu não vou falar nomes, mas investiu num influenciador muito grande, que fazia comédia ou faz moda, enfim, muito grande. E não teve retorno nenhum, porque na época que ela quis investir nessa influenciadora, ela falava para um mercado muito C e o produto não era C. Entende? Então, foi o time errado. E, às vezes, você acha que, tipo, nossa, a pessoa tem 10 milhões de seguidores. Mas, vamos pegar o Carlinhos Maia, por exemplo, né? O Carlinhos nunca lança um produto que é extremamente caro. Porque ele sabe que a audiência dele não pode comprar. Ele sabe que dentro ele vai ter que fazer combo, ele vai ter que dar desconto, ele vai ter que ter parcelamento. Ele sabe disso tudo. Rangel é a mesma coisa com a marca dele. Mesma coisa. Então, quando a gente olha pra tudo isso, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Álvaro. Gente, ele é meu influenciador favorito, tá? Mas quando a gente pega pro cenário dele, ele faz ativações de marca que também conversam com um público desse. Quando você vê a Itaipava fazendo uma ativação com ele, foi porque eles têm uma história junto, o Álvaro viralizou assim, e também porque conversa com o público dele, né? Então, é um público que é um público mais C e B, ele não trabalha muito com o público A. A galera do público A não acompanha? Acompanha, mas não é o foco principal. Então, o empreendedor, para escolher um influenciador, ele tem que olhar primeiro o fit de marca, né? Entender. Olhar quem que é a persona, o cliente do cliente que eu tô contratando. Então, eu vou olhar quem que são essas pessoas. Beleza, casa, ok. Vou olhar um pouquinho para dados. Vou ver taxa de engajamento. Vou ver retorno. E aí, um fator crucial. Se você realmente quiser acertar, você vai atrás de alguém que já trabalhou com essa pessoa. Vai atrás, vai perguntar. A gente não tem... Tem uns que é difícil de trabalhar, viu, gente? A gente não tem carta de recomendação, Tem. Andréia? Funciona para a mesma coisa para influenciador. Porque quando as pessoas começarem a levar isso a sério, porque existem influenciadores que já levam isso muito a sério, né? Se você pega uma Malu Borges da vida, ela leva aquilo de forma muito séria, independente se ela tá numa lista lá, que saiu há um tempo atrás, falou que ela não trabalha direito, enfim. Independente daquilo, se você vê as campanhas dela, são campanhas que são publis, mas que parecem campanhas, então ela leva a sério, né? Então, quando você olha pra isso, ela leva a sério desse jeito, ela faz isso, ela faz aquilo, entrega, né? Então, beleza, estamos alinhados, então eu vou colocar meu dinheiro aqui. Então, eu acho que tem que ser assim, tem que ter uma carta de recomendação. Você vira pra outra pessoa e pergunta, e aí? Como é que foi? Foi bom pra você? Quais são os pontos positivos e negativos? Né? Me dá referência, eu quero saber. Porque é o seu dinheiro. Você vai queimar. É a mesma coisa de você pôr dinheiro em tráfego pago sem nenhum tipo de conhecimento de mercado. Você contrata um gestor de tráfego para o seu negócio local, que ele nunca trabalhou com negócio local, ele trabalha com e-commerce. Não vai funcionar, porque ele não entende seu mercado, ele não sabe o que funciona, e aí ele vai ter que testar muito para poder funcionar. E aí, teste vai dinheiro, né, Andréia?
E aí vai criativa, e vai cansar, vai esgotar todo mundo. Sim. O dinheiro, a pessoa que fez o criativo, tudo, ferramenta, tudo, gente. Não é do jeito que vocês estão pensando. Qual foi o case de sucesso, assim, em relação ao seu cliente, que você fala, ai, eu fiz esse cliente, eu tenho o maior orgulho desse cliente de participar? A Orvalho do Sol, 100%. Se você me perguntar por quê, primeiro porque é uma empresa familiar e eu tenho um carinho muito grande, e segundo porque é uma empresa de tendas infláveis. E aí você vai me falar, Gabi, como que você tornou uma marca de tendas infláveis tão sexy cool no mercado? Então, acho que é um grande case de sucesso. A gente trouxe a marca para ter cara, para ter voz. Só para você entender, gente, quando a gente tem uma marca no mercado bem posicionada, até a nossa contratação e nosso turnover diminui. Porque as pessoas querem continuar participando daquilo. Então, entre escolher uma marca e escolher a outra, eu vou escolher a Orvalho porque, cara, eu gosto muito deles. Então, a gente conseguiu construir isso juntos. Então, eu tenho o maior orgulho. É muito gostoso quando você pega alguém e a pessoa está disposta, porque eu falo que é uma construção em conjunto. Muito. Não é você me contratou e eu vou seguir, você não. Sim. A gente vai seguir em conjunto. Sim. E não só isso, assim, quando eu falo, né, bom, o seu Eduardo, que é fundador da marca, tem mais de 70 anos e ele se colocou na posição de gravar conteúdo. Cara, isso pra mim é... Nossa, é impagável. Se você aí na sua casa tá ainda titubeando pra gravar, porque... Lembra do seu Eduardo, só isso. Lembra do seu Eduardo. Se vocês não conhecem o seu Eduardo, lembra do velho da van que tá fazendo coisa até hoje. É isso, é exatamente isso. Você acha do que ele Luciano. faz aquilo por quê? Exatamente. Luciano, ele também, se você não conhece, esse velho da van não tem como. As pessoas conhecem o velho da van. Sim. Tem alguma estratégia, assim, fora da curva que você fez e fala, cara, eu não imaginei, eu sabia que isso era muito louco, mas eu tentei e deu certo, que você falou, nossa, foi muito certeiro? Eu acho que construção de eventos presenciais sem ter feito antes. Eu acho que foi uma estratégia muito forte, porque a conversão de um evento presencial ela é muito grande, tá, Andréia? Isso eu acho que é uma estratégia muito forte de mercado para quem trabalha com infoproduto, para quem quer posicionar a marca. Porque às vezes as pessoas acham, Andréia, que evento presencial é só para quem é grande. Não. A gente faz evento presencial, por exemplo, para o mercado de indústria, para relacionamento com o cliente. Networking, coloca essa galera dentro, entrega uma puta experiência. Então, acho que isso foi muito legal. E eu acho que um dos fatores que eu assim, tenho muito orgulho, muito mesmo, é de trabalhar com a Destruindo Metas, porque primeiro, a empresa do Giovanni, então, meu noivo. E lá a gente se trata como empresa e prestador, literalmente. Então, eu acho que isso me desenvolveu muito como pessoa. Olha que legal. Eu amadureci muito. E a gente é responsável por 40% de faturamento de uma empresa que vende mais de 10 milhões por ano. Então... Isso não é fácil, né? Misturar o CNPJ com... Não é misturar. Querendo ou não, uma hora você solta, né? Sai uns fiapinhos assim que você fala, mas isso aqui é CNPJ. Eu vou te falar que nos últimos 2 anos, nós dois enfrentamos isso com uma maturidade impressionante mesmo, como casal, assim, muito. Somos 2 controladores no sentido, né, de empresa e tudo mais, então aprendemos muito um com o outro. De vez em quando, é muito raro, mas de vez em quando a gente, né, dá uma assim, mas a gente entende muito que, tipo, é o jogo do negócio. Estamos no negócio e a gente tem uma regra, né, para os casais que estão acompanhando a gente e trabalham juntos também, André, que é assim, CPF acima do CNPJ. Se o nosso CPF como casal estiver passando por qualquer situação, a gente larga o CNPJ e fica com o CPF. É perfeito, porque tem muita gente, tá, Gabi, que não consegue na hora H, sabe que da regrinha, vamos dizer assim, mas na vida real não consegue. Não. E aí termina muitos relacionamentos. Aqui, não, a gente tem como prioridade a nossa família. Isso é perfeito. Se você tivesse que dar hoje um conselho para uma empresa pequena, certo? Pequenos negócios que querem começar a se posicionar hoje, qual seria? Eu acho que a primeira etapa é entender para quem você vai falar, para quem você vai vender. Eu acho que isso é crucial. Porque existe a diferença do meu cliente atual, mas do cliente que eu quero trabalhar. Então, isso é muito importante. Sem dúvida. Então, geralmente, às vezes, as empresas, quando elas começam, tá, André? Assim, vamos pensar que é uma empresa que está começando, mas ela já tem ali um movimento. Ela não tem total noção. E aí ela atende aquilo que vem, né? Mas, no final, às vezes, aquilo que vem não é aquilo que ela quer. Exato. E aí, então, ter desenhado qual que é o cliente dos meus sonhos, isso é muito importante. Eu acho que planejamento é um processo que não pode faltar para uma empresa que está começando. Não dá para fazer tudo no freestyle, no apagando incêndio, não dá para fazer tudo perfeito do jeito que eu acho que dá para fazer. E eu acho que
segundo passo para isso, eu acho que é você ter pessoas ao lado que já trilharam caminhos, já sabem como Faz a diferença, a ambiência. Absurdo. Não só isso, eu acho que você tem uma pessoa, por exemplo, né? Vou contratar a Andrea, por exemplo, no meu negócio de investimento. Você vai encurtar o processo de resultado. Então, ou você vai ficar batendo cabeça sozinho, que é o que a gente chama de vale do aprendizado, né? Que é quando você literalmente sabe, mas você tem o vale do aprendizado, que é o caminho que você tem que percorrer. Muita gente para no meio porque não consegue chegar até o final. Cara, quando você tem uma pessoa que já tá lá na frente, isso daqui se encurta. Então, eu acho que é isso. É uma pessoa que tem um negócio pequeno. Primeira coisa que ele tem que fazer é se planejar, entender muito bem qual cliente que ele quer trabalhar e se posicionar. Ele tem que tomar um partido naquilo que ele faz. Posicionamento é uma coisa crucial porque vai diferenciar ele do concorrente. Essa é uma coisa... Você falou, né, de pessoas começando, né? Para você, qual que você sentiu, assim, o maior desafio que você enfrentou nessa área quando você começou a empreender? Eu errei muito. Eu também. Eu errei muito. E aí, algumas pessoas pagaram o preço dos meus erros, né? Então, eu digo que, por exemplo, clientes no começo, quando eu estava muito no começo da jornada, tem coisas que eu fiz que foram erradas, né, na jornada, porque faltou amadurecimento. Então, eu acho que eu errei muito em alguns aspectos, mas eu sempre fui uma pessoa que corrigi rápido. Então, errei, corrigiu, errou, corrigiu. Então, eu acho que foi isso, assim, que também me modificou e me trouxe muita maturidade para hoje fazer tudo que eu faço. Nossa, perfeito. Eu errei também muito no começo. E por falta de maturidade mesmo, entendeu? E aí eu falo assim, gente, mas... Depois que eu parei, eu olhei, falo, nossa, não precisava nada disso. Mas a gente não sabe, né? Bate a cabeça, recalcula a rota e vai. Outra coisa, o que você gostaria, Gabi, de ter ouvido lá atrás, no começo da sua jornada, que teria te facilitado a sua vida hoje? Na parte da vida profissional. Tá. Você não sabe de tudo. Eu acho que isso, se eu tivesse escutado mais isso com mais veemência, tipo, eu teria entendido que escutar é o caminho mais certo para fazer o certo, né? Então, muitas vezes, o ego, às vezes a gente acha que sabe de tudo, né, Andréia? Então, o ego faz, às vezes, a gente perder boas oportunidades de aprendizado, porque a gente se coloca numa posição de já saber tudo. Então eu já sei. Então, no meu lado profissional, com certeza, eu gostaria de ter escutado que resultado leva tempo. Nossa, sem então, dúvida. Isso para mim era essencial, porque como eu estava muito no mercado digital, que às vezes fala que resultado vem rápido, isso às vezes é frustrante. Então, se eu tivesse escutado que não, o resultado ele leva tempo, eu acho que isso para mim teria me poupado um pouco de frustração. E que assim, é um balde de água fria, né? E ambiência, né? Onde a gente tá, dita para onde a gente vai. Ambiência, onde a gente está, dita para onde a gente vai. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, isso é papo de coach. Não, não é, gente. Não é fato. Viva para você ver. Exatamente. Você faz toda a diferença. A mesma coisa, você tá num ambiente que todo mundo é negativo, você vai acabar ficando negativo igual todo mundo. Sim. E as outras coisas, tudo vai se encaixando, vai te levando mais pra frente, a coisa flui. Andréia, faça sempre esse experimento. Numa roda com cinco pessoas que usam maconha, você não. Você vai ser o quê? O careta. Numa roda que 5 pessoas não usam e você usa, você vai ser o quê? O idiota. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Perfeito. Pra você, sucesso sobre resultados, é reconhecimento ou é liberdade? Pra mim, resultado sobre o que ele vem... O que para você a questão do resultado, quando você tem sucesso no seu resultado, isso é uma liberdade para você ou é apenas a questão do reconhecimento? Eu tive sucesso nisso, me sinto reconhecido, ou te dá uma liberdade para falar, não, tô certa e quero continuar, quero mais para frente? No meu caso, o reconhecimento é muito importante. Eu tenho essa coisa de validação, sim, porque muitas vezes eu me senti invalidada, né? Exatamente por não ter trilhado um caminho de comunicação, por não ter feito a faculdade, por não ter seguido isso. Então, isso me colocou em muitos momentos da minha vida em questionamento sobre se eu era realmente boa naquilo, se eu estava fazendo certo. Então, o reconhecimento, a validação, para mim, é um processo muito importante. E eu acho que o melhor cenário é que a liberdade vem por consequência, né? Então, quando a gente se sente reconhecido, a liberdade ele é um passo que você dá dentro do reconhecimento. Eu me sinto mais livre para tomar decisões mais importantes. Então, primeiro vem o meu reconhecimento, a validação e a liberdade que é uma consequência para mim. Perfeito. Você é a esposa,
Você é tiktoker, você é empresária, misericórdia, você faz 417 mil coisas Imagina durante quando o vier dia. um filho, Isso gente. que eu falei, logo vem baby. Como é que dá conta de tudo? Você se cobra? Eu me cobro muito Sim. ainda. Por muito que eu trabalho isso em mim, Uhum. eu me cobro. Se você me perguntar como que é que dá conta de tudo, não dá, tá? Não dá. Não vamos romantizar, não dá. Não dá conta de tudo. Mas eu acho que, assim, a psicanálise pra mim foi um divisor de águas. Então, eu ter um momento pra eu pôr pra fora, por exemplo, o caos que tá acontecendo. Segunda coisa, né? Planejamento pessoal mesmo, Andréia. Tipo, tem dia que não vai dar pra arrumar a cama, entende? E tem dia que eu vou dar uma geral na casa, a gente brinca, inclusive quem me segue lá, né? Que às vezes, enfim, a moça de casa não vai, aí desce a Amélia Gabriele pra trabalhar, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto da casa organizada, porque pra mim, casa desorganizada é caos. Então, eu tento, né, me organizar na semana ali pra que eu consiga ser. Então, tem momentos em que eu vou ser realmente esposa, em que eu vou cuidar, que eu vou dar carinho, que eu vou falar, pô, vamos deixar o celular de lado, vamos assistir um filme junto, vamos ficar, Que é né? importantíssimo. Exatamente, porque se a gente deixar, imagina, nós dois que somos empresários, né? Giovanni, pô, jogando um jogo bem diferente do meu, mas, né, se a gente não tem isso, a gente se perde no meio do caminho. Então, é importante dar um time pra muita coisa. Fazer uma viagem, né? A pessoa que é casada e tá empreendendo aí, cara, precisa, às vezes, a gente brinca que é assim, né? 3, 6 e 1 ano. Então, a cada 3 meses, pô, você tem que ir pra um final de semana, né? A cada 6 meses fazer uma viagem longa. E a cada 1 ano fazer como se fosse uma renovação de votos. Por que eu sou apaixonado? Por que eu tô? Então, É uma conquista diária, gente. isso, Não exatamente. é o comodismo e é onde o bicho pega. E aí foi muito legal, porque assim, hoje minha mãe trabalha comigo, né? Hoje minha mãe é Eu CS dentro da minha vi, que empresa. demais, gente! Eu falo que pra mim, reconhecimento e resultado pra mim é isso. Eu poder empregar minha família, cara, independente, claro. Ela tá nessa posição porque ela realmente é digna de estar lá. Se não tivesse, não estaria. Mas hoje, por exemplo, a minha família vê como que é a minha rotina. Então, hoje a minha mãe, tipo, ela me enxerga de outro jeito, entende? Então, ela fala pro meu pai, não, a agenda da Gabriele, pelo amor de Deus. Então, isso foi muito interessante também, porque Que legal. antes eu tinha cobrança familiar, Andréia, pô, às vezes você não me responde no WhatsApp. Pô, eu não tô te respondendo no WhatsApp porque... Você sabe que as pessoas pensam que porque a gente trabalha no digital e eu trabalho de home office, então a gente tem mais tempo. Quem dera, Deus. Ah, mas você é o domingo, às vezes você tá fazendo um negócio ou tá atendendo uma... Tô Exatamente. Eu tenho um cliente, por exemplo, que essa semana, sexta-feira eu vou atender ele 19 horas, porque casou a agenda, ele só tinha esse horário, eu vou atendê-lo esse horário, porque pra mim é muito importante. Às vezes você fala, não vou, não é sempre, mas você Exato. entende. O que você indica para quem quer trabalhar no digital e o que você não indica? Eu não indico, o que eu não indico? Para quem quer trabalhar. Eu acho que para mim a primeira coisa, tipo, se você quer trabalhar no digital, porque você acha que você vai trabalhar lá da praia, eu não indico. Tá, entendi. O que eu não indico é você vir com imediatismo. Se você quiser imediatismo, eu não te indico, porque você vai se frustrar no meio do caminho. Eu não te indico querer encurtar o caminho da forma errada, porque uma hora tu vai ser pego no meio da curva. Então, não adianta comprar curso pirata, tem de tudo dentro do mercado. Gente, assim, eu não indico, porque do mesmo jeito que você tá plantando, você vai colher. A Entende? conta chega. A conta chega. Eu não indico encurtar caminho. E o que eu indico, ser uma pessoa muito honesta em tudo que você vai fazer. Coloca seu coração naquilo. Seja uma pessoa extremamente responsável, não só com você ou com o cliente que você vai atender. Não importa se você tem uma hamburgueria, uma clínica, se você tem uma loja de roupa, se você tem agência de marketing. Seja responsável com você e com aquilo que você se comprometeu. E eu indico a pessoa sempre ter palavra, Andréia. Tenha palavra, honre a sua palavra. Pra não assim, se queimar à toa. Vai com um desejo realmente de fazer a coisa acontecer. E o importante, eu acho que o mais importante é queima a sua ponte, sabe? Queima a sua ponte. Eu te indico, se você queima a sua ponte, não tem outra alternativa a não ser dar certo, sabe? Porque se você já foi com a mentalidade e se não der, eu posso voltar para o CLT? Você não tem segurança. Não. Aí já tá dizendo que você não tá segura para começar o negócio. Exatamente. Pode esquecer. Então, queima a sua ponte. Uma coisa, porque a gente já tá chegando ao fim. A gente falou pra caramba, verdade. Mas a gente ficaria horas, viu, gente? Querendo ou não, por muito que a gente saiba que a gente trabalha com isso, com redes sociais, a gente tem que olhar, tal, não sei o quê. Chega uma hora que esgota, é fato. Muito.
Fato, suga energia. As pessoas acham que não, mas suga energia. Tem horas que eu falo, ai, hoje tudo que eu queria era não abrir o celular. Eu Tampouco também. olhar nem o WhatsApp. Sim. Isso acontece, gente. Não é porque a gente faz com frequência que não rola pro lado de cá. Rola também. 100%. Tem hora que você fala, ai, tem que entrar e fazer. Isso é para todo mundo. Não vai achar que, tipo, só você não gosta. A gente, não é que a gente não gosta. É que tem hora que... Você acha que a Bicho pega. Virgínia, por exemplo, tem dia que ela não quer abrir o celular dela e falar, cara, eu quero viver um off, que eu não quero postar nada. Você acha que ela não tem isso? Ela tem, com certeza. Com certeza. E os ganchinhos dela é o dia que ela faz a live, né? Que aí ela Sim. fica um tempão sem postar até chegar o horário Sim. da live. É onde ela dá uma... E na festa dela, que eu achei que dessa vez ela deu menos spoiler. Chegou o Guedes, ela parou ali e foi Sim, viver a foi noite. viver. Ele só Sim. foi repostando depois. Sim. Ela não postou mais nada. Sim. Diferente do ano passado, da festa. Aquelas que observa tudo, né? A gente observa. Assunto super em alta. Exato. Então, o que você daria de dica? Eu vou falar até por mim o que eu Tá, faço. claro. Quando eu tô muito cansada e eu não quero aparecer, eu já preparo um conteúdo escrito e eu posto para não aparecer. Porque aí me dá uma brecha de um descanso de ter que olhar a tela. Eu já vi que teve vezes que você saiu mesmo, não Sim. postou nada, não se importou em cair em engajamento, nem nada, falando, tô precisando parar, Sim. escutou o corpo e parou. Sim. Geralmente, Andréia, quando eu não apareço, é quando eu tô mais atolada, literalmente, de coisas que não são minhas, então, dos meus clientes. Porque imagina, né? A gente que tem agência, a gente tem uma agência focada em orgânico, então eu olho a produção de conteúdo dos meus clientes, a concorrência, todos os dias. E aí, pra mim, o TikTok foi uma válvula de escape, no sentido de que, cara, aqui eu posso ser eu, aqui eu posso falar do que eu gosto, aqui eu quero fazer do meu jeito, vou desabafar, vou criar. E aí, quando eu tô estafada, eu desligo a rede, literalmente, e aí eu vou fazer outras coisas. Ou eu vou ler um livro, ou assistir uma série, vou regar uma planta. E esse time de, tipo, às vezes, 1 hora, que eu fiquei assim, né? Já deu 1 hora. Cara, a minha cabeça já volta a outra, sabe por quê? Porque às vezes eu tô lá regando a planta e eu tô pensando... Aí começa a vir a criatividade, meu cérebro trabalhar a meu Isso. favor. Então é essencial que você, às vezes, Dá uma escute despressurizada. o seu próprio cérebro. Então para de ficar vendo o conteúdo dos outros pra ter ideia e vai fazer outras coisas. Deixa o seu cérebro pensar por você. Então isso é uma dica essencial que eu dou pras pessoas. Tenha um tempo... tanto do seu próprio conteúdo, quanto do conteúdo da galerinha. Então, se ausente. E eu acho que, assim, é legal, por exemplo, pô, eu não tô inspirada pra vir aqui conversar e etc. Tudo bem, às vezes eu abro uma caixinha de pergunta que não tem a ver com o trabalho, porque às vezes eu quero falar sobre outras coisas, né? Então, eu vou brincar ali com algumas coisas. Nem sempre, todo dia, você precisa ter uma narrativa super escrita. Até porque a audiência, ela não vai querer a narrativa todos os dias. Ela vai querer a vida, ela vai querer o insight. Exatamente. Ela vai querer, inclusive, às vezes que a Andréia fala... O que fazer no dia que você não tá afim de fazer? Cara, hoje eu não tô afim de fazer. O que eu tenho que fazer? Me fala aí. Troca com a sua audiência. Porque isso traz o senso do... Ela é como eu sou, sabe? Eu passo a mesma coisa que outro dia eu falei assim, gente, hoje eu não tô na criatividade, hoje pra mim tá difícil de uma tal forma que... E assim, se você quer explorar, por exemplo, o lado criativo de marca, né? Você tem um negócio, vai começar um negócio, etc. A gente brinca muito sobre o retiro. Cara, tira um final de semana pra você pensar só nisso. Você vai ficar sem celular, você vai ficar sem computador, você só vai usar ali, né? O computador, óbvio, você vai usar pra colocar suas ideias, pra planejar. Cara, o maior sprint que você tem de negócios é fazer um retiro desse pro seu próprio negócio. É bizarro. isso. É bizarro. Gente, estamos chegando à final. Eu queria muito agradecer a Eu sua que participação, agradeço, que foi gente. incrível. Eu Eu que tenho certeza agradeço. que vai ser um dos episódios mais assistidos, porque a galera, olha, gosta muito desse tema. Gostaria que você deixasse as suas redes sociais para as pessoas te Claro. seguir, seu Instagram, o TikTok dela, não é por nada não. O Instagram dela é muito bom, é Vai excelente, ficar melhor, mas vai ficar melhor. mas o TikTok É. dela é como se você fosse a melhor amiga dela mesmo. Isso, gente. Assim, de frequentar a casa. Eu tô nas minhas redes sociais, então Instagram é Gabriele com 2 L's e E, Romero mesmo, R-O-M-E-R-O. E dentro do TikTok também você me encontra do mesmo jeito. Gabriele Romero também lá dentro. Você pode colocar no buscar que já vai aparecer lá a minha conta, porque graças a Deus a gente tem o quê? Um negócio ali que coloca a gente como primeiro. Então vocês vão me achar fácil lá dentro. Gente. Serão todos muito bem-vindos, inclusive, viu? Então, ó, pessoal, muito obrigada por nos ouvir aqui. A todos, aquele beijo no coração e tenha uma excelente semana. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.